uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no Portal do Brasil. Futebol interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Acabou o jogo, vai começar. A galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir. A emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado. É emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram. Cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 4h26. Roberto Marcondes. Alô, você torcedor do Guarani, você que curte futebol. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro Série C. A bola rola daqui a pouco. Se Campinas está frio, imagine só a região sul do país. Mas o jogo certamente será quente. As equipes procuram resultados positivos, uma recuperação plena no Campeonato Brasileiro Série C. Daqui a pouco a bola rola. Guarani e Barra, time novo no cenário nacional, contra um time que já foi campeão brasileiro, mas está meio fora do caminho, procurando voltar para o caminho. Quer uma vitória hoje? Sim. Recuperar o que deu de vexame no Brincão na última rodada, quando perdeu para o Ituano por 3-1? Sim, também. O jogo não será fácil, será difícil, como é, inclusive, a Série C do Campeonato Brasileiro. Você está ligado aqui no F-Play. Som e imagem no melhor do futebol. A partir de agora, você terá tudo sobre Guarani e Barra Campeonato Brasileiro. A partir de agora, para você. 4h27, vamos ao primeiro destaque do Bugre. O repórter Pedro Lino, o repórter Copa do Mundo. Fala aí, Pedrinho. Repórter Pedro Lino.
Boa tarde, Marcondão. Boa tarde, Marcelo Corsato. Boa tarde, Eduardo Bolacha. Boa tarde, amigos da transmissão de Barra e Guarani. Guarani Barra, a bola rola às 5 horas da tarde na Arena Barra FC em Itajaí. Agora, Marcondão, Itajaí tá marcando 18 graus. 18 graus em Itajaí, 20 graus em Campinas. O Guarani que vem de derrota para o Ituano na última rodada por 3-1 dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa e hoje se encontra na 6ª colocação com 12 pontos conquistados. Marcondão, é a primeira partida entre Guarani e Barra da história. Eles nunca se enfrentaram em nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro. É, jogo histórico, portanto, é mole ou não? É, Barra crescendo, uma estrutura muito boa contra o forte e espero que hoje a recuperação da equipe bugrina faça metade do que você fez, Guarani, contra o Maringá. Só metade já tá bom demais para sua recuperação no Campeonato Brasileiro Série C. Os dois precisando de vitórias. Já a equipe da casa também o destaque com Pedro Lino. A equipe da casa vem de empate na última rodada fora de casa contra o Anápolis em 1-1. E hoje o Barra se encontra no Brasileirão da Série C na 13ª colocação, com 10 pontos conquistados, Marcondão. É o jogo chamado de 6 pontos. Guarani com 12, Barra com 10, o bicho pega daqui a pouco aqui no F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Você terá todas as informações daqui a pouquinho. Você quer dar uma olhadinha como é que está a classificação do Guarani no campeonato? Aguarde um minutinho só, você vai ver na tela aqui da Rádio FI para você no nosso YouTube. Aguarde um minutinho só, Quer também saber como é que está as notícias na nossa home, na nossa página principal do Portal Futebol Interior, que já está prontinho para a cobertura na Copa do Mundo? Aguarde aí, daqui a pouquinho nós iremos apresentar, nós vamos mostrar para você. Falando de Copa do Mundo, mais um destaque do Pedro Lino, agora sobre Copa do Mundo, FI e Piques da Galera. Futebol Interior e Piques da Galera, juntos na Copa do Mundo a partir do dia 8 de junho. Estados Unidos, o destaque da seleção brasileira. Fala aí, Pedro Lino. Marcondes, um destaque da seleção brasileira é que o Neymar, nessa última semana a CBF recebeu um comunicado que ele tem um edema na panturrilha direita e provavelmente não estará no dia 27, quando a seleção se apresenta para os amistosos antes da Copa do Mundo. O Neymar está fazendo tratamento e é uma dor de cabeça para o técnico Carlo Ancelotti. Dizem até que a primeira crise antes de começar a competição, o Neymar está criando. Mas é claro que é uma região delicada, a panturrilha é um problema, mas os médicos do Santos apresentaram e claro que o Ancelotti jamais iria convocar Neymar, sabendo que, por exemplo, não poderia contar com o jogador, jamais isso. Foi marketing, jamais faria isso, porque o italiano não precisa disso, e a informação que eu tenho é que ele não cede a nenhum tipo de pressão, e até pelo currículo dele é um profissional extremamente vitorioso. Vai comandar o time do FI para você aqui na Rádio Futebol Interior, F-Play, o som e imagem no melhor do futebol. Vem ele! Marcelo Corsato. Tá prontinho para gols do Bugre, Marcelão? É isso, Marcondes. Tudo bem? Grande abraço para você, boa tarde para todo mundo que tá acompanhando a nossa transmissão, pro Pedro Lino, pro Bolacha, sim, preparado. Expectativa de que o Guarani faça um bom jogo. Apesar da derrota pro Ituano, achei que o jogo do Guarani não foi ruim. Falhas pontuais, né? O Ituano foi muito certeiro e para mim o Guarani não jogou mal. Última partida fora de casa, o Guarani bateu o Maringá, que depois foi e venceu o Ipiranga fora de casa. Então, assim, entendo que o jogo vai ser difícil, mas para mim o Guarani é até favorito. E explico por quê também. O Barra ganhou um jogo no campeonato, né? Que foi na estreia contra o Botafogo. E depois, 4 empates e 2 derrotas. Então, assim, é um time que empata muito na competição. Então, pra mim, o Guarani é favorito, apesar de ter mudança no time, que eu não concordei, né? Daqui a pouco o Pedro Lino vai trazer essa informação, né? Mas pra mim, o Guarani é favorito pro jogo hoje, viu, Marcondão? Muito bem, Marcos. Fala aí, Pedro Lino. Além de Guarani e Barra pela 8ª rodada da Série C, hoje teremos Maranhão e Caxias às 7h30 da noite. E também às 7h30 Maringá e Santa Cruz. A classificação da Série C, Paysandu em primeiro com 14, em segundo Brusque também com 14, em terceiro Amazonas com 13, em quarto Ituano também com 13, na 5ª colocação Maringá com 12, na 6ª colocação Guarani com 12, na 7ª colocação Floresta com 12, fechando o G8
o Caxias com 11 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, Itabaiana com 5 pontos e Anápolis fechando com 4 pontos ganhos. O que o Pedro Lino acabou de falar pra você, que está nos assistindo e também ouvindo aqui na Rádio Futebol Interior, você vai observar agora na tela com o nosso querido Eduardo, o Bolacha, que é craque, apresentando pra você a classificação e a rodada, né, no nosso placar ao vivo, o mais completo no nosso placar Futebol Interior, para que você, portanto, já tenha aí a imagem, né? Você já tem a imagem nossa aí, do nosso placar ao vivo, e claro que é importante. Você tem aí, portanto, o nosso placar ao vivo, tá dando um giro aí, né? Muito bom, excelente, com o nosso querido Eduardo. E também agora, meu amigo, você já observou aí a classificação e tudo que o Pedro Lino apresentou aí, em termos de classificação, como é que está o campeonato? Vamos também apresentar para você quais são as últimas informações, como é que está a nossa home, a principal página do nosso portal Futebol Interior, como é que está as informações nesse momento. Você vê aí a foto e a matéria, né, do técnico do Guarani, o Hélio Cizenando, né, pensando como é que vai montar o time para o jogo de daqui a pouco. Essa é a nossa página principal. E você observa no lado direito superior, né, a contagem regressiva para a Copa do Mundo. É, meu amigo, tá faltando pouco para a Copa do Mundo. Piques da galera Futebol Interior. Tá aí a matéria com o nosso Eduardo, fantástico. Piques da galera com o Futebol Interior. Tá aí rodando, girando. Você também tem todas as informações, prêmios semanais, né? Você tem tudo pela Loteria Federal, você também tem uma informação. Eu sabia que um dia iria acontecer isso. É comemoração, porque está chegando a Copa do Mundo aí com o Pedro Lino. E você tem as informações, você tem na nossa principal página, abriu a matéria sobre Pix da galera, plataforma regularizada, regulamentada, importante, com credibilidade, com seriedade. E Pix da galera estará conosco na Copa do Mundo a partir do dia 8 de junho. E claro que já estamos com matérias exclusivas, não só no nosso portal Futebol Interior, que você está observando agora aqui as imagens. Será que o técnico da Ponte roda a partir de amanhã? A informação que nós temos que roda. Informações são fortes nesse sentido que o Rodrigo vai embora. Estamos aqui de olho, aqui na nossa home, aqui, também com o nosso placar ao vivo. Ele quer rodar, né? Ele quer rodar. Bastidores pegando fogo na Ponte Preta, viu, Marcondão? E os bastidores aqui da nossa transmissão também. Ô, Pedro, você tá bem, Pedro? Tá. Tô bem. Imagina esse menino, Marcondes, nos Estados Unidos. Eu acho que o Trump vai ter mas agora não foi culpa minha, eu sempre deixo o copo aqui. O Trump vai ter que reforçar a segurança da Copa. Trump, atenção, Trump. Todo o caminho que o Pedro irá fazer vai ter um drone dos Estados Unidos, a CIA. Tudo vai ter em cima dele. Você, portanto, está observando aí ao vivo. Vamos mais, durante no nosso intervalo, no final do jogo. Voltamos com a nossa imagem da home para você. Nossa principal página aqui do portal Futebol Interior, que tem mais de 10 milhões de acessos por mês. Um portal mais importante, referência em termos de matéria de futebol do Brasil. E também, não só as matérias da Copa do Mundo, que aliás na próxima segunda ou terça-feira no máximo, já teremos informações. Agora você está aí observando aí nosso quadrinho aqui com o Pedro Lino, com o Marcelo, comigo também, né? E você tem evidentemente aí esse show de informações, esse show de imagens com o nosso querido Eduardo. E um detalhe, né? Já teremos uma página exclusiva sobre Copa do Mundo aqui nessa semana no portal Futebol Interior. Tudo sobre Copa do Mundo você terá. E também no nosso Instagram com matérias exclusivas. Tem uma matéria muito legal que vai sair essa semana com relação a essa mania fantástica que é a questão de figurinhas. A fornecedora ficou maluca porque não tinha colocado o Neymar, agora tem que correr atrás de Neymar. Tá tendo um prejuízo gigantesco, enfim. Todas essas informações você terá conosco a partir de agora. Muito legal isso. Parabéns, Eduardo. Agora são 4 horas e 36 minutos. Fala, Pedro Lino. O Guarani tem um desfalque na partida de hoje. O Guilherme Parede teve estiramento muscular na coxa direita. Está fora do jogo contra o Barra. Muito bem. Portanto, o Parede está emparedado. Fora do jogo de hoje. Futebol Interior, direção executiva de Elcio Paiola. Direção geral, Dr. Arthur Eugênio Matias. Coordenação, Carlos Corsato. Sonoplastia de Felipe Marques no vídeo também. E Eduardo Rodrigues nesse show. Valeu, Eduardo. Parabéns.
Oferecimento Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil e Restaurante do Dadá, diz que entrega. Hoje é dia de pizza do Dadá. Pelo WhatsApp 19997883821. E Placar ao Vivo Futebol Interior, o mais completo. E Casa do Perfurador, tudo para o seu poço artesiano. 25 14 11 71. Novamente, 19 25 14 11 71. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Voltamos já já. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Roberto Marcondes. Estamos aqui ao vivo, hein? Agora são 4 horas e mais 41 minutos. Estamos chegando na hora do jogo. Daqui a pouco tem Guarani Barra. Sequência do Campeonato Brasileiro, 8ª rodada. Os times precisam efetivamente de vitórias. Quando as equipes precisam de vitórias, é explícito um comportamento tático sobre ser ofensivo. Só uma questão... Quer falar alguma... Não. Tá, Marcelo tá aqui do meu lado. É o seguinte... então tá. Então, melhor... Então, é prenúncio de você não falar. Então é o seguinte... Agora eu quero falar. Fala. Então, você vai terminar o que você estava falando, o Marcondes, mas o técnico do Guarani, ele mexe no ataque, então, né? é exatamente isso que eu ia falar. Então vai, termina aí, porque eu já não gostei, tá? Então, eu também não.
É isso que eu ia falar. Então vai. Eu vejo o Hélio Cizenano como um treinador que consegue ver jogo e alterações boas. Sempre falei isso aqui. Eu gosto dele. Sempre falei isso Acho aqui. bom treinador. Ele monta o time, mas só que a preparação, o tempero não é legal. Ele não consegue dar o tempero ainda bom, né? Ele faz a carne, mas é a mãe que tem que temperar. Então, fica nesse sentido. Assim. Quando você faz a carne, mas tem o tempero da mãe... Ele é o churrasqueiro, mas tem outra pessoa que temperar. Tem que fazer, exatamente isso. Então... Mas ele entende do negócio, só que tem alguns detalhes. Teve um técnico do Guarani, que eu não vou falar o nome aqui, faz muitos anos, ele falava assim, meu problema é alteração. Eu falei assim, então você não pode ser treinador do Guarani e nem de futebol. E treinador que depois voou, tá? Então. Voou, mas me falou isso. É por isso que tem auxiliar técnico, né? É por isso que tem um staff. O que acontece? O Hélio Cizenano, ele tira Herbert. Sim. E coloca Isaac. Ele faz 4 homens no meio de campo. Volta do João Paulo, né? Que não jogou a última partida. William Farias volta. William Farias volta, João capitão Paulo, do time. João Paulo. Merecidamente o Carlos Eduardo tá mantido. Sim. E entre Isaac. Como é que ele vai puxar um contra-ataque? O Barra vai oferecer o contra-ataque. Porque o time da casa vai ter que sair pro jogo. Ele tem quem? O Cachoeira. Mas essa bola esticada vai funcionar? A bola esticada, o João, por exemplo, dificilmente faz essa bola esticada. O Isaac não tem esse perfil de bola esticada. Ou ele vai priorizar, talvez... O Guilherme Cachoeira. Na bola esticada, sim, né, com o Maranhão, mas de repente ele vai priorizar o quê? Um time mais juntinho. É isso. Vai jogar no 4-4-2. Ele vai jogar no 4-4-2. E tem a lateral direita também, que ele, querendo ou não, que é o Rian, que querendo ou não, é um calcanhar de Aquiles do Guarani. Eu gostaria do Rafael. Tinha essa possibilidade. Assim, mas vamos falar, contra o Maringá, que é o que a gente tem na retina, pô, o ataque foram os 3. Então, assim, ele poderia voltar o João Paulo? Volta o João Paulo. O João Paulo é titular do time. Mas também não tá sendo aquele 10. Nem ele, nem o Isaac e nem o Torre. Não tá sendo aquele 10. Mas dos 3, quem é melhor? Quem tá melhor hoje é o João Paulo. Dos 3. Menos pior, então. Menos pior, tá. Menos pior. É o João Paulo, que é um cara que eu acho que vai ajudar muito o Guarani. Agora, assim, você fala, pô, o Herbert é aquele cara que a bola tá batendo nele, ele tá fedendo o gol. E tá entrando. Então, assim, mas é a escolha do treinador. A gente tá falando antes de começar o jogo. Terminar o jogo, o Guarani ganha de 6-0, a gente fala, acertou, mas parabéns. Anote aí que Herbert entra no jogo. Vai entrar, segundo tempo, com certeza. Né? Ô Pedro Lino, vamos então, os times já estão prontos. Sem dar escalação, só tá pronto. Dos 2 prontos, Marcondão, e bola rolando no placar ao vivo Portal Futebol Interior do Rivalo. O Novo Horizontino vai empatando com o Ceará em 1-1 pela Série B. E na Série D, os times paulistas. O Água Santa vai vencendo o Pouso Alegre por 1-0. E é o retorno, né? Isso, e a Portuguesa vai vencendo o América Carioca por 2-1. Muito bem, a Portuguesa está confirmando classificação, ou seja, numa boa fase. O América oscilou muito, o time do Romário, né? Oscilou muito. E a nossa Bezinha também tá pegando fogo, né, Pedrinho? Pegando fogo, Se você puder dar uma olhadinha, por gentileza. Vou pegar aqui e já passo pra você. Nós adoramos a Bezinha, né? 2 times em Paulínia, hein? 2 times. Tem o Independente de Limeira que tá arrebentando a boca do balão também. Aliás, bateu na trave ano passado. Bateu na trave ano passado, montou um time legal pra Bezinha, mas bateu na trave. Mas esse ano tá, arrebentando. Valorizando muito aqui a nossa Bezinha também, com destaque no nosso portal Futebol Interior. E lembrando que você já tem matérias exclusivas sobre Copa do Mundo, portal Futebol Interior, piques da galera, Copa do Mundo, tudo sobre a seleção brasileira, o dia a dia, ambiente, treinamento e jogos também. Pedro Lino irá dia 8 de junho para os Estados Unidos, só volta dia 25 de julho, se o Trump deixar. Vou ficar 40 dias sem ver o Pedro Lino? 50 dias. Que bênção. Nós vai descer pra BC, hein? Nós vai descer. Nós vai descer. Fala aí, Pedro Lino. Marcondes, Bezinha. Placar ao vivo, portal Futebol Interior Rivalo, pela segundona, a famosa Bezinha. Adoro segundona. União Mogi vai vencendo o Barcelona Capela por 3-2. O Flamengo de Guarulhos vai empatando com o Votorati em 1-1. O nosso amigo Lucas Silva, volantão, capitão. E tá fazendo gol adoidado lá. Virou artilheiro, o nosso artilheiro da cidade. O Mantiqueira vai vencendo o Mauá por 4-2. O Itaquá vai vencendo o Mauaense por 2-1. E um time da região vencendo aqui o Mojimirim. Vai vencendo o São Carlos por 3-1. Sapão, hein? Pouquinho Sapão gostoso, da né? Mogiana, rapaz. Bom demais.
Tudo certinho, Marcelão? Tá Tudo, pronto? Tudo certo, tudo certo. Conforme combinado, 10 Sim. minutinhos pra você. Beleza, então. 4h46, vem aí pra comandar Guarani Barra, Série C do Campeonato Brasileiro. Marcelo Corsato. Muito bem, seja bem-vindo você que está acompanhando a gente na sua casa, no carro, no trabalho, FI Play, som, imagem no melhor do futebol, Série C, 8ª rodada, Campeonato Brasileiro, sabadão, 23 de maio de 2026, a bola vai rolar na Arena Barra, em Itajaí, Santa Catarina, o Barra que é de BC, Balneário Camboriú, mas é tudo junto e misturado ali, né? A Arena da Barra que foi inaugurada no dia 19 de janeiro de 2025, no jogo contra o Joinville, o Barra, né, é um clube novo, fundado em 2013, no dia 18 de janeiro. Já tem 3 títulos catarinenses. Série C em 2015, do Catarinense, a Série B, segunda divisão em 2021, e foi campeão esse ano da Série A. Bateu a Chapecoense na final, tem 3 títulos estaduais e foi campeão brasileiro da Série D na última temporada, vencendo o Cianorte na final, por isso está disputando a Série C. Eliminou a Inter na semifinal. Não, a final nas foi... quartas de final, Não, porque a Inter tá na Série C. A final foi Barra e Inter. Isso. O Barra venceu a Inter de Limeira. Não. Os dois jogos. Não. Sim. A Inter ficou, a Inter ficou na semifinal. A final foi Barra e Cianorte. Não, vê senhor. aí. O Cianorte perdeu na semifinal, que o goleiro, inclusive, é o Wagner, que jogou no MAC e arrebentou esse ano. Então vocês... Vale quanto? Não, vamos apostar? Vai. 10ão, ó. Não, 10ão não. Uma pizza do Dadá. Uma pizza do Dadá. Pronto, fechou. Valendo uma pizza do Dadá. Pedrinho, você tá comigo nessa Marcondes, pizza. Posso comemorar. Na verdade, a Inter de Limeira não foi pra final. Estamos os dois errados. Os dois estão ninguém errados. Vai pagar ninguém. O Barra enfrentou o Santa Cruz. No primeiro jogo empatou em 0-0. E no segundo jogo, no Mundão do Arruda, o Barra venceu o Santa Cruz por 2-1 e se sagrou o campeão do Brasileirão da Série D de 2025. O Barra eliminou a Inter, né? Foi, o Barra eliminou a Inter. Nos 2 jogos. Isso, nos 2 jogos. Isso aí. E o Santa Cruz fez a final verdade, com o Barra. Nós sabíamos disso, só fizemos isso pra dar audiência. Tá bom. Muito bem, vamos fazer o seguinte então, vamos trazer a ficha técnica do jogo. Pedro Lino escala as equipes, eu passo agora com tudo certinho aqui, não vou errar, né? Classificação, próximo jogo, tanto do Guarani como também do Barra. Para você que tá ligado aqui no FI Play, som e imagem no melhor do futebol, vamos lá, bolacha! Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. O Guarani está pronto, definido e escalado para enfrentar o Barra na Arena Barra FC pela 8ª rodada do Brasileirão da Série C e vai a campo com Kaique França no gol número 1. Na lateral direita, 2, Rian. Na zaga, 4, Jonathan Costa e 13, Maurício Antônio. Na lateral esquerda, 6, Emerson. No meio, 8, William Farias. 15, Carlos Eduardo. E ele está de volta, 7, Isaac, o Mandrake. Na frente, 10, João Paulo. 21, Guilherme Cachoeira. E 19, Maranhão, repeteco do Bugre. Kaique França, Rian, Jonathan Costa, Maurício Antônio, Emerson, William Farias, Carlos Eduardo, Isaac, João Paulo, Guilherme Cachoeira e Maranhão, caso o técnico Hélio Cizenando queira fazer substituições no decorrer da partida. O banco de reservas do Guarani tem Matheus Klaus, Rafael Donato, Renan Castro, Natan Melo, Cauã Jesus, Diego Torres, Herbert, Mirandinha e Luca. Guarani é o 6º colocado do campeonato. São 12 pontos em 7 jogos. 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota. 13 gols pró, 7 gols sofridos. Tem 6 gols de saldo. 57% de aproveitamento até aqui no campeonato. Próximo jogo do Bugre, 9ª rodada. É domingão, dia 31 de maio, aqui em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. 18 horas, o Bugre pega o Amazonas. Futebol interior. Da mata
O Barra também está definido e escalado e vai a campo com o número 1 no gol, Everton. Na lateral direita, 2, Fábio. Na zaga, 3, Jean-Pierre e 4, o Alemão. Na lateral esquerda, 6, da Rocha. No meio, 5, TT, 7, Marcelinho, 8, Matheus Barbosa e na frente, 9, Barnabé, 10, Elvinho e 11, Gabriel Silva. Repeteco do Barra, Everton, Fábio, Jean-Pierre, Alemão, da Rocha, TT, Marcelinho, Matheus Barbosa, Bernabé, Elvinho e Gabriel Silva. Caso o técnico Bernardo Franco queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas tem Fabian Volpe, Léo Duarte, Vavá, Guilherme Lazzaroni, Natan, Varley, Mateuzinho, Simon, Cléo Silva, Vinícius Popó e Lucas Vargas. Muito bem, o Barra, o Pescador, 13º colocado no campeonato, 10 pontos, 7 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Marcou 10, sofreu 5, saldo positivo de 5, 47% de aproveitamento. O Pescador volta a campo agora pela Série C do Campeonato Brasileiro só no mês que vem. No dia 1º de junho, é uma segunda-feira, 8 da noite, aí mesmo na Arena Barra, em Itajaí. É o clássico catarinense, encara o Brusque. Arbitragem. O dono do apito hoje é Delson Fernando Freitas da Silva, do Pará. Assistente número 1, Ederson Brito de Albuquerque, também do Pará. Assistente número 2, Carlos Eduardo Galeno Benevides, do Pará. E o quarto árbitro, Fernando Henrique de Medeiros Miranda, de Santa Catarina. Ficha técnica do jogo. Boa, tá então a ficha técnica do jogo pra você, 4 da tarde mais 53 minutos, a bola vai rolar na Arena Barra em Itajaí, Santa Catarina, estádio que tem capacidade para 5.500 torcedores, como eu disse, inaugurado no dia 19 de janeiro de 2025, o ano passado. O Barra, o Pescador, fundado no dia 18 de janeiro de 2013, como eu já disse também, tem 3 títulos estaduais, esse ano campeão da primeira divisão do Catarinense, o ano passado venceu o Santa Cruz na final, tá? Diferente do que o Roberto Marcondes disse, venceu e ficou com o título da Série D na temporada passada. Ó, você que tá junto com a gente na live no YouTube, obrigado, viu? Deixa eu já mandar um abraço aqui pro Fael Cardi. Fala o seguinte, espero que o Guarani aprenda a lição, não entrar com um saltinho alto, achando que ganhou tudo. E esses que pediram oportunidade para jogar e não apresentaram nada, fiquem por aí mesmo na reserva. Bom, tá aqui o Fael com a gente. Um abraço pra você, meu querido, obrigado, viu? Você que tá na transmissão aí, dá um joinha, compartilha a nossa transmissão para fazer com que essa transmissão chegue a mais internautas. Vai ser legal, muito bom ter você junto com a gente por aqui nessa transmissão neste sabadão, 23 de maio. O Guarani todo de branco, hein? O goleiro Kaique França com aquele uniforme verde, amarelo, mais ou menos parecido com a cor do meu cartão, ó. Cor do meu cartão, cor assim. De grifa-texto, Isso, Marcelo. marca-texto, né? Marca-texto. E o time do Barra com o uniforme, se eu não estou enganado, azul escuro, né? Minha visão pode me trair, estou um pouquinho longe lá de Balneário Camboriú, né? Mas o Barra, portanto, com o uniforme todo azul. É um time emergente do futebol brasileiro e que está fazendo uma boa temporada, já foi campeão catarinense. E aí, Marcondão, sua visão? Eu falei, né, no pré-jogo que você estava comandando, que para mim o Bugre é favorito para o jogo. Quero saber a sua opinião. Não sei. Não sei se é. O Guarani, na verdade, ele não me passa a credibilidade assim ao ponto de eu cravar essa situação, né? Vou cravar que ele ganha, que ele é o favorito. Espero que ele vença o jogo hoje. Espero que ele vença. Gramado bacana, estádio legal, não tem pressão de torcida, muito embora isso também interfere, questão de ambiente, muito legal nesse sentido. Mas a equipe, ela precisa parar de oscilar como ela oscila. Mas ela oscila muito grande. Ela parece bolsa de valores quando tem crise de pré-candidato.
vai lá em cima, vai lá embaixo, negócio louco. Tem que ter um patamar razoável de você poder ajustar. O grande problema do Guarani no campeonato até agora, já estamos entrando na 8ª rodada, é a questão tática. Eu não vejo a equipe com um padrão tático. Tanto é que você observa as mudanças do técnico Hélio Zizenando. E ele citando que está buscando a formação. Poxa vida, com vários treinamentos, com 8 jogos, com 7 jogos, você tem que ter. Eu tenho a base, verdade, tem a base, é o mínimo. Mas tem que ter um padrão, uma proposta de jogo definida. Qual é a proposta de jogo que tem o Guarani? Não sabe. Ele oscila. E uma outra situação, o Guarani tem um problema muito grave. Uma é que não tem a questão de você jogar mais agrupado. Uma outra questão é que você tem 2 meias hoje, que é o Isaac e é o João, só que esses jogadores, esses meias, não têm o perfil de bola esticada. Mas bola esticada para quem hoje? Você vai matar de tanto correr hoje o Cachoeira. Já o Maranhão, ele fica mais centralizado. Tirou o Herbert para colocar o Isaac. Ele vai fazer 4 no meio de campo, né? Ele vai dar uma poluída no meio de campo. Por quê? Nos últimos jogos, o Guarani jogou muito mais pelas beiradas de forma ineficiente e a bola não passou no meio de campo. E os adversários estavam permitindo que essa bola fosse mais pelo meio de campo, que ela transitasse pelo meio de campo. Talvez pensando nisso, que o técnico fez essa mudança e deu uma poluída nesse meio de campo do Guarani. Vamos aguardar o que irá acontecer. Tenho minhas preocupações sobre as laterais ainda, e aguardo muito, talvez essa questão de 4 no meio de campo, a volta do William Farias, a manutenção justa do Carlos Eduardo, para você poder ter uma cobertura do seu lateral, ou dos seus laterais, tanto o Rian pela direita, como o Emerson pelo lado esquerdo. Mas fundamentalmente, o Guarani precisa ter essa oscilação de virada de jogo, jogar às vezes agrupado e ter um passe curto, uma bola curta, e também às vezes você ter bola esticada, que é a surpresa no adversário. É evidente que hoje a velocidade fará falta para a equipe do Guarani. Fará falta, mas o Herbert é veloz, ele tem explosão, é bom jogador. Tudo bem, nas últimas 3 partidas não vinha rendendo como estava no princípio do campeonato, né? Um gol contra o Maranhão, depois virou titular na sequência do campeonato. Mas efetivamente é um jogador de explosão, muito forte jogador, muito forte, e importante inclusive de beirada, porque ele faz 2 beiradas, fica um lado o Herbert, um lado o Cachoeira, com o Maranhão um pouco mais centralizado. O que ele pode fazer hoje? Pode fazer o seguinte: Maranhão para um lado, Isaac para o outro lado, ou ele faz um 2 junto com o próprio João Paulo, enfim, ou faz um 2 com a passagem do lateral. Vamos aguardar o desenho tático da equipe. Eu espero com muita expectativa e quero muito que o Guarani consiga vencer, porque ele meteu 5 no Maringá, depois perde 3 do Ituano. Porra, a cabeça do Bugrino tá um trevo. Então espero evidentemente que hoje tenha essa sensibilidade de uma vitória. E mais, que os jogadores que estão em campo consigam ter a leitura na hora do passe pro adversário, pro passe pro companheiro, na hora do arremate. Que seja consciente nesse sentido, é o que eu espero, e que evidentemente faça efetivamente uma vitória, um resultado positivo, com um futebol positivo. Boa, Roberto Marcondes analisando o jogo para você que começa daqui a pouquinho. Só para fechar, a arbitragem de Belém do Pará, porra, é longe pra caramba. Por que não trouxe cara de Mato Grosso? Tá com grana a CBF. CBF tá com grana. Do Rio de Janeiro, é pertinho, pô. CBF tá podendo. O Pedro falou do primeiro confronto entre essas 2 equipes, né? Mas a famosa lei do ex não tem jeito. Eu tava vendo aqui, é claro que a gente pode se enganar, porque hoje jogador de futebol fica 3 meses num time, 3 meses no outro, né? Mas pelo que eu percebi aqui, são 3 jogadores no time titular que já passaram pelo Guarani, tá? Pode ter até mais, depois conforme aqui a gente vai vendo o jogo, a gente pode informar você. Mas o alemão, zagueiro, Everton Alemão, passou pelo Guarani na temporada 2018-2019. O Matheus Barbosa, 2023-2024. Ele, jogador que foi da base do Vasco, enfim. E o Gabriel Silva estava até o dia 1º de janeiro desse ano no Guarani. Gabriel Silva, atacante do Barra. Ele que veio do Vila Nova para o Guarani.
também é ex-Guarani, jogando pelo Barra. Vai começar o jogo. O árbitro da partida, o Delson Fernando Freitas da Silva do Pará, acerta ali o cronômetro do pulso esquerdo, do pulso direito, tá com uniforme, camisa e meias na cor rosa, o calção preto. A arbitragem de hoje, o Guarani vai atacar a esquerda do seu aparelho, vai defender a esquerda do seu aparelho, atacando consequentemente a direita, e o time do Barra defendendo a direita, atacando a esquerda do seu aparelho. Vai começar o jogo, é a Série C do Campeonato Brasileiro 2026. Você se liga à 8ª rodada aqui no Portal Futebol Interior. Apita o árbitro. Bola rolando-se embora. Tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior, comigo Pedro Lino e também Roberto Marcondes, com Eduardo Rodrigues do Bolacha. Na mesa de som já tem a primeira falta pro time do Barra, falta em cima do Bernabé. Eu tava vendo aqui o Kaique França que foi lá escolher campo, bola, e na primeira informação que eu tinha era o William Farias, o capitão. Mas o capita é o Kaique França do Guarani, viu, Pedro Lino? Isso mesmo, Kaique França, capitão na partida de hoje. Muito bem. E Marcelo, ele falhou no jogo contra o Ituano. Aí no outro dia ele pediu desculpa para a torcida bugrana nas redes sociais. É bom goleiro, gosto muito do Kaique França. Bom goleiro, não tem jeito, né? Ser humano, falha mesmo, mas tem muito crédito com a torcida bugrina. Bola para ele já despacha aqui pro campo de ataque. Bate na bola o Maranhão. A bola sobra no meio para Isaac. Isaac domina, solta a bola pelo lado esquerdo para Emerson. Aqui na divisória do gramado já passa a metade, toca a bola um pouco mais atrás pro Isaac. Pela meia esquerda se movimenta, o time do Guarani vai trabalhando por ali. A bola vem girada do outro lado, lado direito. Tentou chegar por ali o Guilherme Cachoeira, melhor para a equipe do Barra que tira. Aí a bola volta, sobra aqui, recua, hein, Rian? Que recua. Aí o Kaique França vai lá e busca essa bola com a perna esquerda. Busca a bola com a perna esquerda, sai jogando ali pro quarto zagueiro da equipe do Guarani que trabalha o Maurício Antônio. Soltou essa bola para Emerson. Tem ali a marcação para cima dele do Marcelinho. Ele joga essa bola meio picada pro Isaac, saiu jogando errado, a bola sobrou. Lado direito dentro da grande área pro Elvinho. Para, pensa, sai da grande área, joga para trás. Tentou fazer o cruzamento por baixo. Chega a zaga do Guarani, o árbitro marca a falta. Na verdade, quem marcou a falta foi o Bandeira. O árbitro só confirmou a falta. É a primeira do jogo pro time do Barra e é perigosa. É um mini escanteio, hein, Pedro? Chegada perigosa do Bernabé ali. O Emerson chegou fazendo a falta. É falta perigosa. 2 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 na Arena Barra FC. Só cerca, né? Já tinha um jogador do Guarani na marcação. Na linha de fundo. Pô, isso é uma bobagem gigantesca, né? Mas foi falta, né? Foi, mas é bobagem do Emerson. Ô, Marcelo, muito bonita essa arena por sinal, hein? É, uma arena nova. Eu tava dando uma olhada nos comentários. Todo mundo que vai lá gosta, fala que os banheiros são limpinhos, enfim. Um estádio bem cuidado pelo Barra, que é uma força aí do futebol catarinense que SAF, né? SAF. O Barra que foi campeão do Campeonato Catarinense, né? Isso, esse ano. É falta pro time do Barra pelo lado direito, 2 minutos e meio passados do primeiro tempo. Tá 0-0, falta, jogada ensaiada, vem o chute pro gol, bate na zaga, volta, sobra na pequena área, toca de cabeça, Kaique, deu rebote, sobrou Kaique com o pé, a bola voltou, sobrou dentro da pequena área, afasta a zaga do Guarani. Meu pai amado, por pouco, o Barra não vai pra rede, mas o Guarani tem a chance do contragolpe. Será que dá no contragolpe? A bola veio pra Maranhão, Cachoeira tá pedindo, ele viu, dentro da grande área, lado direito, dominou, bateu pro gol, passa, vai embora. Boa. Quase enganou o narrador porque ela bateu na rede pelo lado de fora. Na conclusão ali do Guilherme Cachoeira, quase o primeiro gol do Guarani no jogo, Pedro. A jogada começou com uma belíssima defesa do Kaique França numa cabeçada do TT. Chegou o Guarani, tocou pro Maranhão. O Maranhão fez belíssima jogada para o Guilherme Cachoeira, ele chutou. A bola foi pela rede do lado de fora. É tiro de meta pro Barra, 3 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 em Itajaí. Jorge Lopes tá com a gente, valeu Jorge. O Paulinho, GTO também, São Bernardo, Campinas, acompanhando a nossa transmissão. Fael Cade tá aqui, tá comentando. Boa, Fael, não tá gostando do desempenho do Isaac, não. Olha o Guarani, quem sabe, pra fazer o primeiro gol do jogo, chute pro gol. Ela passa, vai embora. Recebeu essa bola aqui pela meia esquerda, na batida pro gol do jogador da equipe do Guarani, o João Paulo.
A bola passou, foi embora sem perigo de gol. Tiro de meta pro goleiro do Barra, o Everton fazer a batida. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Guarani tem posse de bola, vem caminhando aqui pro campo de ataque. Era o Carlos Eduardo que estava na jogada. Aliás, foi ele que bateu a primeira bola agora há pouco ali pro gol, a bola foi embora. Aí perdeu, recupera o TT, que quase fez um gol de cabeça na pequena área. Kaique França, espetacular, evitou o primeiro gol do jogo. Solta a bola. TT é o volante, número 5. Por que TT? Ah, boa pergunta, hein? Solta a bola pelo lado esquerdo para Da Rocha. Sabe quem é o reserva do Da Rocha? Eu quero TT. Eu quero TT. Guilherme Lazzaroni é o reserva do Da Rocha. E o nome do TT é Cleison Henrique Pinheiro da Silva. Ó, tá vendo? O cara já foi buscar o nome. Eu quero saber por que TT, o nome dele não me interessa. Aí é só perguntando pro TT, né, Bolacha? Se vira. Fábio. Bolacha sabe por que TT. Fábio vai pra cobrança do manual aqui pelo lado direito. 5 minutos passados do primeiro tempo. É o latereio, bola pra dentro da grande área. Vai pintar o gol, a batida. Kaique França, espetacular. Pegou de primeira dentro da grande área o Gabriel Silva. Quase. Kaique trabalhando de novo, hein, Pedro Lino? Belíssima jogada do Barra. A bola foi cruzada pelo Fábio. O Gabriel Silva pegou de primeiro. O Kaique França no reflexo fez a defesa. E tem Barra no ataque. 6 minutos do primeiro tempo. 0-0 na Arena Barra FC. Vem de novo o time do Barra, campo de ataque pela direita, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga do Guarani, tira, cai no meio, trabalha por ali o William Farias, toca a bola pro Isaac, devolve, toca na direita pro Rian domina, solta a bola no meio, trabalhando com o William Farias, joga a bola um pouco mais atrás aqui do campo, defesa para Jonathan Costa, o Jonathan Costa joga a bola para Maurício Antônio trabalhando pro time do Guarani. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Jonathan Costa na quarta zaga, joga a bola no meio para Carlos Eduardo, tentou aqui do lado esquerdo para o Emerson, chega no meio do caminho, a recuperação da equipe do Barra, trabalhando por ali com o Marcelinho, da ponta para o meio, pediu falta, o árbitro não deu, melhor para o Guarani. Vamos, João Paulo, rapidez no lance, pode gerar um bom contragolpe, soltou na direita dentro da grande área para o Cachoeira, dominou para cima na marcação do Matheus, bateu para o gol, Maranhão, desvio, pega o goleiro. Ela chegou a bater no capitão Jean-Pierre e ficou fácil pro goleiro Everton, que fez a defesa. Bola na rede, placar ao vivo, informa. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo pelo Brasileirão. Luciano abre o placar. São Paulo 1, Botafogo 0. Siga o Futebol Interior no Instagram, os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais. @Futebol Interior. Olha o Bugre, Guarani, campo de ataque pela esquerda, bola pro Emerson, no meio do caminho chega o Fábio. Mete o pé na bola, tira dali para dar o primeiro escanteio pro Guarani no jogo, lá pelo lado esquerdo. Você viu, né, Pedro Lino? E Marcelo, essa bola do Gabriel Silva foi defesa do Kaique França mesmo, no reflexo. Tem escanteio pro Guarani, quem vai pra cobrança é ele, o Maurício Antônio, na verdade é o Carlos Eduardo. Tem Guarani com boa chance de abrir o placar. O repórter não acredita no narrador, pô. Esse meu repórter. Foi tão rápido que parecia que a bola tinha batido na trave, pô. É escanteio pro Guarani, fechado na boca do gol, dá um murro na bola o Everton. Tira a bola, sobra, Jonathan Costa de cabeça. Maranhão vai pintar o gol do Guarani. Everton. Cara, o goleiro sai lá em cima, mas com a perna lá em cima também. Essa é uma jogada muito perigosa, mas é pra ninguém chegar perto dele. A bola é minha. É pra ninguém atrapalhar a defesa do goleiro, né? O Everton, cheio de Everton, né? O Everton no gol e o Everton na zaga do Barra. Você tá ligado, por isso que chamam de alemão, não coloca Everton pra não dificultar tanto assim. Posse de bola pro time do Barra, trabalhando por aqui com o Marcelinho, deu pra Elvinho. Elvinho domina, solta a bola pela direita, é pro Fábio, lateral direito, descolou o cruzamento, sobe a zaga do Guarani. Marcelo. Tira dali o Jonathan Costa. A bola sobrou pro João Paulo. Pera aí, o JP do Guarani. Dominou, trabalhou, soltou. Bola na frente. Vem Guarani. A bola com o Guilherme Cachoeira. Pensa. Marcação ali do jogador da equipe do Barra, do Matheus Barbosa. Ele prefere tocar pro Isaac. Isaac devolveu pra ele. Sai da ponta, vem pro meio. Tocou pra João Paulo, deixou passar pro Isaac. Olhou pra dentro da grande área. Solta a bola na direita. É pro Rian. Vamos pro cruzamento, Rian. Encostou o Matheus Barbosa na marcação. Ex-Guarani. Solta a bola pra João Paulo. João Paulo pelo lado direito. Trabalha pro time do Guarani. Trabalhando por ali com o Isaac. Jogou na frente pro Maranhão. Bola voltou.
sobrou pro Rian, soltou na ponta pro João Paulo, cruzou na boca do gol, Matheus Barbosa. Chega, bate na bola, tira, manda pra escanteio. Escanteio não, lateral. Lateral, posse de bola pro Guarani, campo de ataque, lado direito. Fala, Pedro. Torcida bugrina presente na Arena Barra FC, tanto a Fúria Independente como a torcida jovem, Bugrinos do Barril e também o Bugrinos do Dique, presentes em Santa Catarina. Eles desceram pra BC. Lateral, posse de bola pro time do Guarani. Rian, latereio, jogou dentro da grande área. Maranhão jogou pra trás, deu de zagueira, a bola sobrou com o William Farias. Mete o cabeção na bola, toca na direita pra Rian, tentou um calcanhar na bola. Melhor pro da Rocha. Fica com ela sozinho, lateral, toca a bola pro TT. TT, Marcondes quer saber o porquê de TT. Soltou a bola para da Rocha e joga a bola na frente pro Elvinho. Na cabeça ali do zagueiro do Guarani, a bola caiu nas mãos do Bernardo Franco, treinador de 40 anos, ele é curitibano, paranaense, o Bernardo Franco. Ele que estava no Botafogo da Paraíba, né? Mas treinou o Brusque na última Série C do Campeonato Brasileiro. Já foi técnico de categorias de base do Corinthians, do Atlético Paranaense, novinho, 40 anos. O Bernardo Franco, treinador do time do Barra, trabalhando bola, o time do Guarani recupera a posse de bola, trabalha aqui pelo lado direito com o Carlos Eduardo, já do lado esquerdo, pro Emerson, cruzou na boca do gol, sobe alemão, mete o cabeção na bola e limpa a grande área do time do Barra. Ela sobrou para Carlos Eduardo, explodiu contra a marcação do Marcelinho, a bola vai embora, lateral já no campo de ataque, lado esquerdo, favorece o Guarani. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Canal de áudio, você que está acompanhando a gente pelo Radiosnet, valeu pela audiência. Você que está no YouTube também, Futebol Interior, se inscreva no canal. Se não está inscrito, está conhecendo o nosso trabalho agora, dá um joinha, compartilha a transmissão. Vamos fazer essa transmissão chegar a mais internautas. Posse de bola para o Barra no campo de defesa. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 10 minutos e 50, quase 11, primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série C 2026, oitava rodada neste sábado, lá em Itajaí, na Arena Barra, 0 Guarani. Pedro. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo pela Bezinha. O União Mogi venceu o Barcelona Capela por 3-2. O Flamengo de Guarulhos venceu o Votorati por 2-1. E o Mantiqueira venceu o Mauá por 4-2. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo. Rivalo. Nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Simbora, vamos juntos com a Série C do Campeonato Brasileiro. Aqui vem Guarani, bola com o Isaac, meia direita, toca a bola na ponta direita pro Rian. Vem o lateral, para, pensa, marcação Edu da Rocha. Ele solta a bola um pouco mais atrás ali pro Isaac. Já matou o contragolpe, solta a bola mais atrás ainda. É pro time do Guarani, trabalhando com o jogador que é o Maurício Antônio. Maurício Antônio recebe, toca pra Isaac, devolve pro Maurício Antônio. O Bernabé tá na marcação dele, segurou, fez a falta, tá parado o jogo. Falta, campo intermediário, lado direito favorece o time do Guarani. Marcondão, 12 minutos passados do primeiro tempo. Qual é a do jogo? Da aproximação entre o Maranhão e o Cachoeira, né? O Cachoeira abre pelo lado direito, é o desafogo da equipe bugrina, é a situação favorável. Então tá com velocidade e outra, tanto o João como o Isaac, apesar que eles estão revezando lá posições, né? Não tem um meia esquerda nato, eles estão servindo muito o Cachoeira, estão buscando muito o Cachoeira para velocidade. E com isso o Maranhão já se enfia como uma referência dentro da grande área. Interessante. E agora o Guarani chegou ali pelo lado direito, a bola foi resbalada pela defesa, foi embora, escanteio, Guarani, campo de ataque pelo lado direito, mais um escanteio no jogo, favorece o time bugrino. Pra bola, o Carlos Eduardo, número 15, no costado, zagueirada do Guarani, tanto o Jonathan como o Maurício, dentro da grande área, por lá também o Maranhão, é bom nas bolas paradas, bolas aéreas, vai pra bola, na boca do gol, toque de cabeça das mãos do goleiro. Maranhão. Era o Jonathan Costa que estava lá, hein? Nas mãos do goleiro Everton, fica com ela sem dificuldade o goleirão do Barra. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor.
Excelente tarde de sábado para você. Amanhã tem mais futebol, amanhã tem Série B, tem Ponte Preta em Campos, CRB e Ponte Preta. A bola rola às 4h30 da tarde, a transmissão começa às 3h30. Você se liga aqui no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e fique bem informado sobre tudo o que acontece no seu time do coração. E ainda tem acesso à rádio Futebol Interior, 24 horas no ar, com muito futebol para você. Rian recebeu a bola aqui no campo intermediário de defesa. Para cima dele a marcação do Gabriel Silva para. Marca a falta, o árbitro tá parado do jogo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Guarani vai tocando bola aqui no campo de defesa, a bola com o William Farias, perna direita, recebeu, dominou, soltou na ponta pro Rian, briga com o da Rocha. E chega por último o jogador lateral esquerdo da equipe do Barra, manda a bola para a lateral de cabeça, lateral posse de bola favorece a equipe do Guarani. A bola caiu dentro ali do banco de reservas do Barra. Jogadores do Barra demoraram para devolver a bola para o Rian, que parece que também não tem muita pressa, já vai ali para a reposição. 14 minutos e meio passados, é primeiro tempo de jogo Série C, 8ª rodada. Esse jogo abre a 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola estava aqui no campo de ataque, foi lá para o campo de defesa para o goleiro, o Kaique França. E solta a bola aqui para o Maurício Antônio, zagueiro central. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Olha o Guarani chegando com o Maranhão, deu pro Cachoeira, tentou devolver pro Maranhão no meio do caminho, chega a zaga da equipe do Barra, com Jean-Pierre, tira dali, Maranhão ficou caído, sai trotando, já se recupera o atacante da equipe do Guarani, a bola com o Gabriel Silva, ex-Guarani, solta a bola um pouco mais atrás ali pro Jean-Pierre, o capitão da equipe do Barra, soltou a bola no meio para Matheus Barbosa, outro ex-Guarani, devolveu para Jean-Pierre, aqui na quarta zaga, solta a bola do lado direito, Fábio, campo de defesa, tocou a bola na ponta, um pouco mais à frente ali pro Marcelinho, Marcelinho domina, toca a bola para Matheus Barbosa, o TT tá pedindo, ele prefere recuar. Um pouquinho atrás do círculo central do gramado, na quarta zaga ali pro Jean-Pierre. O alemão pediu, mas ele preferiu tocar na esquerda. É pro Da Rocha. Da Rocha domina. Campo de defesa. Vai tocando bola o time do Barra. Procura espaço. O Guarani todo fechadinho. A bola pelo lado direito. Tentou enfiar essa bola aí pro Bernabé. No meio do caminho, a zaga do Guarani chega, tira. Jonathan Costa afasta o perigo. A bola cai para o William Farias. Devolve pro Jonathan. Jonathan com a perna direita solta a bola aqui do lado esquerdo. É pro time do Guarani. Quem domina é o Carlos Eduardo. Soltou pro Emerson, joga atrás pro Kaique França, domina com a perna direita, tem que despachar essa bola, pressão do Bernabé, e aí ele manda com a perna canhota lá pro Maranhão, ela passa pelo zagueirão da equipe do Barra, o alemão fica com outro zagueiro, o Jean-Pierre da equipe do Barra, toca pro TT, aqui no campo de defesa. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira. O Barra tenta de novo chegar no campo de ataque pela direita, mas a bola já está no peito aqui no campo de defesa do zagueiro do Barra, o Jean-Pierre. Ele solta a bola pela esquerda para Da Rocha, mais na ponta ainda para o Gabriel Silva. Vira o jogo da esquerda lá para a direita, para o Elvinho, subiu de cabeça, era o Marcelinho. Aí sobe de cabeça o Emerson, tira, a bola volta, sobra no meio, ali para o Fábio, soltou na frente para o Marcelinho. Chega na frente do Carlos Eduardo, ele bate na bola por baixo, manda para escanteio. Para desespero do Marcondes. Desespero de Roberto Marcondes, o Maurício Antônio chutou a bola para fora ali. É escanteio pro Barra, quem vai pra cobrança é ele. Camisa número 7, Marcelinho. Escanteio perigoso para o Barra, 17 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 na Arena Barra FC. Esses são os problemas, pô. Chuta pra lateral, não para o escanteio. Aí bola parada, dá 1-0 pros caras. Marcondes, se o Guarani perder hoje... Não, esquece. Você quer derrubar o treinador todo jogo. Vamos pro escanteio. Ainda bem aí você não faz essa bobagem. Ele nem fez a pergunta, escanteio. Bola pra dentro da grande área no primeiro pau. Chega, a zaga mete o pé na bola. Você viu, né? Nem fez a pergunta. Eu nem fiz a pergunta. Nossa, tá amargo, Marcondes. Posse de bola lá do esquerdo pro time do Guarani. Agora vai. Ele pergunta. Agora vai. Vem Guarani, campo de ataque. Cachoeira dominou lá do esquerdo. Passa pelo Maranhão. Vai sobrar aqui do lado direito. Ó o Rian, cara, onde tá aqui no campo de ataque. Puxando o contra-golpe também. Pra cima da marcação do Da Rocha. Ele para, solta a bola um pouco mais atrás pro William Farias. Deu pro Carlos Eduardo. Dominou, bateu pro gol. Golaço! Falei que era gol. Já era! Gol! É do Guarani! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão.
Ó, e vamos combinar, que golaço do Carlos Eduardo. Recebeu do William Farias, entrada na grande área, bateu com efeito, com veneno. O goleirão voou, mas não pegou. Carlos Eduardo, é bom de bola o menino. Carlos Eduardo, número 15, pode comemorar. A festa é toda sua, da torcida do Guarani. É, goleirão Everton. Essa não deu pra você, amigão, ó. Já era. Tá no fundo da rede. Guarani abre o placar na Arena Barra. Carlos Eduardo, 1 pro Guarani, 0 pro Barra. O detalhe, a selfie do primeiro gol do jogo do Bugre. Conta aí, Pedro Lino. Ele já estava merecendo o gol. A jogada começou com o William Farias. Ele tocou pro Carlos Eduardo, que arriscou de fora da área. E o Everton só viu a bola entrando dentro do fundo das redes. O placar está aberto. Guarani 1, Barra 0. Carlos Eduardo é o nome da fera. É, Roberto Marcondes, Guarani sai na frente, que chutaço, que pombo sem asa, 1-0 pro Bugre. É, mas ele estava merecendo esse gol no Guarani, porque ele vem fazendo bons jogos, vem em busca desse gol, bate bem na bola. Tanto a bola parada como a bola em movimento são pontos importantes do Carlos Eduardo. Ele recebeu do William Faria, saiu da marcação, soltou o pé, forte, né? Marcando 1-0 e vou dizer mais, resultado de 1-0 é um resultado justo num jogo apertado, mas tá justo o jogo e o placar é mais do que favorável à equipe bugrina, merece estar por 1-0. Guarani vence o jogo 1-0, golaço do Carlos Eduardo. Lembrando que no YouTube tem lá a enquete, quem vence o jogo, 49% da nossa audiência entendendo que o Guarani vai vencer. Mas aqui vem Barra, campo de ataque pela esquerda, Gabriel Silva cruzou rasteiro na boca do gol pro Bernabé. Aí na pequena área, Kaique França agarra a bola, não dá rebote. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 20 minutos e meio passados do primeiro tempo. Deixa eu ver o lance, olha o Guarani. Maranhão bateu pro gol, pegou o Everton. Então seguimos no giro, passados 20 minutos e 40 passados do primeiro tempo. Arena Barra em Santa Catarina, Série C, Campeonato Brasileiro, 8ª rodada. Carlos Eduardo foi pra rede agora há pouco. 1 pro Guarani, 0 pro Barra. E aí, PL? Placar ao vivo, Portal Futebol Interior do Rivalo. Pela segundona paulista, o Itaquá venceu o Mauáense por 2-1. O Mojimirim venceu o São Carlos por 3-1. E pela Série D, o Iguatu vai vencendo o IAP por 1-0. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. E o site é para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço no Portal Futebol Interior. Olha o Barra, bola para dentro da grande área na cobrança do lateral. Sobe a zaga do Guarani, tira. Ela cai, lado direito do campo, ele ataca ainda pro Barra, trabalhando com o Marcelinho. O Fábio pediu, recebeu, solta a bola para Matheus Barbosa, olhou para dentro da grande área. Cruzamento fechado na boca do gol. Rian mete a cabeça na bola. Antes do TT, que estava lá como centroavante. Manda a bola para escanteio, mais um no jogo, esquinado pro Barra, lado esquerdo, Pedro. Mais um escanteio pro Barra, é o Barra tentando um empate na Arena Barra FC, 22 minutos do primeiro tempo. O Guarani vai vencendo o Barra por 1-0 e quem vai pra cobrança é ele, o Marcelo Corsato, é o Vinho com a 10. Hugo Boni tá aqui. Esquece isso, Hugo Boni. É escanteio pro time do Barra. Escanteio pro Barra, 22 minutos e meio. Agora passados do primeiro tempo. Escanteio pro Barra, lado esquerdo, perna direita. Elvinho, na boca do gol, na pequena área. Kaique França. Dá um murro na bola. Kaique França que já fez, ó, 2 defesaças no jogo. Matheus Barbosa dominou, soltou a bola pra Fábio. Solta a bola pela direita. Vem cruzamento na boca do gol. Fechado na pequena área. Kaique França. Sai do gol. Fica com ela o goleiro bugrino. Tem gol. Vai. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivala, Portuguesa amplia, Portuguesa 3, América Carioca 1. Sérgio Carvalho também é futebol interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Sérgio Carvalho também está aqui no Portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br. Cuidado aí, Guarani. Tocando bola aqui no campo de defesa, o time do Barra faz a marcação ofensiva. A bola veio para o Maranhão, pediu falta. Eu achei que foi, o árbitro não deu.
Mas Foi nada não, esquece. Esquece, não Você foi? tá muito Guarani hoje. Alemão dominou pro time do Barra, solta a bola aqui pra TT. Tetô domina, é grandalhão, TT, perna esquerda, solta a bola pra Matheus Barbosa. Perdeu, dá o bote, o time do Guarani com ele, Carlos Eduardo jogando muito. Carlos Eduardo dominou, pediu o João Paulo, recebeu, perna direita, tentou o tapa pro Cachoeira. Mas por que não bateu pro gol, JP? Mas a jogada era com o Cachoeira. Larga a mão de ser Tava certo ele? Então tá bom. Você tá muito coração verde hoje. O William Farias dominou, soltou a bola pelo lado direito, campo de defesa pro time do Guarani, pra Maurício Antônio. Maurício Antônio domina, solta a bola no meio pra... o William Farias vai completar o chapéu pra cima do Matheus Barbosa. O Carlos Eduardo ia pra bola, falou, não, completa o chapéu aí. Lembra que na Várzea tem isso, né? Você dá o chapéu, se você depois não dá um toque na bola depois que você deu o chapéu, não. O chapéu não foi completado, mas ele completou o chapéu. E na sequência, depois o Guarani perdeu a posse de bola, trabalhando aqui no campo de defesa pra Jean-Pierre, capitão. Solta a bola pra Fábio aqui no campo de defesa. Tem o corredor central inteiro, uma avenida inteira pela frente. Solta a bola pra Marcelinho, joga a bola um pouco mais atrás, trabalhando com o Matheus Barbosa. Marcelo, oi. Rapidinho, nessa imagem que você está observando e citando na narração, no lado esquerdo com o Emerson, que não tinha cobertura, hoje tem a cobertura, sabe de quem? Do Carlos Eduardo. Ele vai e volta, fez uma grande partida mais uma vez. Então o Emerson hoje tem a cobertura. Cachoeira dominou pro time do Guarani, tocou pro Maranhão, entrada na grande área, perna esquerda, bateu pro gol, Maranhão. Futebol interior. Maranhão, mas se não tem a proteção lá, ele tinha quebrado o vidro do carro que tava lá atrás, hein? Tem um monte de carro lá atrás dos dois gols, viu, Pedro Lino? A jogada começou com o camisa número 21, Guilherme Cachoeira, ele tocou pro Maranhão. O Maranhão chutou essa bola lá na praia de Balneário Camboriú, famosa BC. Tiro de meta pro goleiro do Barra. A jogada era Cachoeira, João Paulo, não Cachoeira, Maranhão. Ele pegou o caminho errado. Em vez de ir para a direita, ele foi para a esquerda. Olha o Barra, domina com o Matheus Barbosa, trabalhando pro time do Barra, tocou pro Gabriel Silva, passou o primeiro, passou o segundo, tentou passar o terceiro, o Isaac conseguiu meio sem jeito, de costa conseguiu tirar a bola pro time do Guarani, agora tome contra-golpe, e você muito corneteiro, Marcondes, cornetou a escalação, tá dando certo, posse de bola pelo lado direito com o Rian devolveu, tocou bola pra Guilherme Cachoeira solta a bola aqui pro jogador que é o Isaac. E toda arquibancada do brinco. Isaac dominou, solta a bola aqui no lado direito do campo de defesa para o Maurício Antônio. Ô Marcelo, oi. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Solta a bola pelo lado. Quer derrubar o homem já? Não, mas eu não fiz nem a pergunta pro cara, ele tá falando que eu quero derrubar o cara. Eu fiquei curioso de saber que pergunta que você ia fazer. Qual seria a pergunta, vai? Segue o jogo. A pergunta é se perder, cai. Aí você vai fazer, todo jogo ele faz isso. Se perder, cai, Marcondes. Claro que não. Posse de bola lá do direito pro time do Guarani. Trabalhando com o Rodrigo cai da ponte. Ele quer cair. Amanhã cai. Ele tá se derrubando aí. Amanhã, independente do resultado, se vencer ou se perder, é o último jogo de Rodrigo Santana. Aí. Será que a torcida do Guarani poderia dizer, fica, Rodrigo. Vamos falar de Guarani aqui. Hoje é Guarani. Tá igual o Hugo Bolli aqui, Marcondes. Posse de bola pelo lado esquerdo, trabalhando o time do Guarani. Passa a bola ali pro jogador que é o João Paulo. Dominou, trabalhou, tocou com o William Farias. Domina, solta a bola um pouco mais atrás pro Jonathan Costa. Jonathan Costa deixa na direita pra Rian. Rian para, pensa, solta a bola no meio pra Isaac. Isaac dominou, tocou pro William Farias. Ó, o Carlos Eduardo. Tá jogando muita bola o Carlos Eduardo. Calcanhar pro Rian, devolveu pra ele, soltou na direita. Pro Cachoeira, pro Carlos Eduardo dentro da grande área. Vai pintar o segundo gol pra fora. Cara, ele tava muito perto do gol. É que ele viu o Maranhão chegando e tentou tocar pro Maranhão, mas a bola tava prensada. Mas tá jogando muito o Carlos Eduardo, hein, Lino? Belíssima jogada, Cachoeira e Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo viu o Maranhão sozinho na pequena área, cruzou. A bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro Barra. Eu achei que era escanteio, né? O árbitro deu tiro de meta, enfim. Não, o Maranhão chutou e a bola foi pra fora. Mas em linhas gerais a jogada foi perfeita. O outro caindo sozinho ali, o... Jean-Pierre. Não, o alemão. Foi o alemão. Quase que ele pôs a mão na bola, você viu? Quase. Só que tava fora da área, né? Mas ele caiu, cara, de um jeito ali. E depois ele ficou olhando torto pro Fábio, que deu o passe pra ele. E eu achei que o passe não foi tão ruim assim. Fábio dominou, já tá no campo de ataque, trabalha a bola com o Bernabé. Bernabé domina no meio. Carlos Eduardo, multi-homem, rapaz. Tá em todo lugar do campo. Soltou a bola pra Isaac. Isaac dominou, tocou a bola pra João Paulo. Aqui do lado esquerdo, campo de defesa, joga pra trás, solta a bola trabalhando ali pro Jonathan Costa. Fala, Marcondão. Não é só de críticas e nem de observações negativas, vivem o técnico Hélio Cizenando. Nós citamos antes de começar o jogo que a ideia dele era agrupar mais o time. Foi isso ou não? Foi. Ok, o que está acontecendo com o Guarani? Agrupado. É isso aí.
Ele está tendo hoje que ele não tinha na rodada passada, que não teve, não apresentou nas outras rodadas do campeonato. Por isso que está dando resultado. Um time mais agrupado, tem a bola esticada, não tem? Boa. A inversão de jogada, cobertura em cima do Emerson, o Barra não chegou em cima do jogador, como chegou várias vezes outras equipes do campeonato, em cima do Guarani. Então, hoje está sendo um time muito agrupado, muito bem estruturado em campo. É isso. O Guarani vai indo a 15 pontos, né? E nesse momento, é claro que tem toda a rodada ainda, tá assumindo a liderança do campeonato, tá? Assumindo a liderança do campeonato. Trabalha a posse de bola o Isaac pro time do Guarani. Gabriel Silva vai para a marcação. Aí chega o Isaac. Mete o pé na bola, tira. O árbitro tá dando lateral. Posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo. Favorece o time do Guarani. Não, do Barra. Bola com o da Rocha. Da Rocha dominou, soltou atrás. Trabalha por ali com o Jean-Pierre. Jean-Pierre domina, solta a bola na frente, chega, a zaga tira. Bola vai sobrar pro time do Guarani. Sai Kaique França. Puxa a bola com a perna esquerda e fica com ela nos seus Bola na braços. rede. Placar ao vivo informa. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo. O Vitória abre o placar. René, Vitória 1, Internacional 0. Nesse momento o Guarani é o líder do campeonato, tá? Nesse momento o Guarani segue o líder. É o líder do campeonato. Segue o líder. 15 pontos ganhos. Segue o líder, viu, o Marcelo Corsato? E agora falta em cima do zagueirão do Guarani, que puxava a bola aqui pro campo de ataque pelo lado esquerdo. O zagueiro Jonathan Costa tá parado o jogo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Quase 30, 29 minutos e 50, daqui a pouquinho toque eletrônico marcando 30 minutos passados do primeiro tempo. Passe errado no Isaac agora, hein? Emerson olhou, torto pra ele, lateral, posse de bola de graça. Lado direito favorece a equipe do Barra. 30 minutos passados, toque eletrônico marcando pra você 30 minutos do primeiro tempo. Baixe o placar ao vivo do futebol interior e acompanhe os resultados em tempo real dos campeonatos pelo Brasil e o mundo. Disponível gratuitamente na sua loja virtual. Placar ao vivo futebol interior, o mais completo. O que vocês estão fofocando aí, hein? Vocês estão fofocando, eu fico curioso, cara. O futebol mudou mesmo. Mudou. O MAC acaba de fazer um anúncio, é isso, Pedrinho? Um anúncio para anunciar, buscando um assessor de imprensa. Não é isso? Isso. Aí eu mandei para um amigo perguntando se ele saiu. Mas é uma iniciativa, colocando no mercado. O ano passado o senhor era assessor de imprensa, né? Hã? O senhor foi assessor de imprensa lá o ano passado, né? Foi. Eu lembro, pô. Foi. Falta pro Barra agora, hein? Isso. Falta pro Barra Vamos lá no secar campo de ataque pela direita. Falta em cima do Elvinho. E o Isaac fez a falta. O Isaac fez a falta, por isso tá parado o jogo. Foi falta do Isaac em cima do Elvinho. É falta perigosa. 31 minutos do primeiro tempo. O Guarani segue vencendo o Barra por 1-0 na Arena Barra FC. Mas quem tem Kaique França tem goleiro. Tá, já fez 2 defesas espetaculares no jogo. Eu tinha um chefe que falava que a gente nunca pode falar, eu acho, mas esse Elvinho aí, se eu não tô enganado, ele era do Votuporanguense. Daqui a pouco eu vou confirmar. É posse de bola pro time do Barra. Ele que vai pra bola, é Elvinho. Ou então o Marcelinho, um dos dois. 31 minutos e meio, Elvinho, Marcelinho pra bola, fechado na boca do gol, Kaique. Tira dali, João Paulo completa, dentro da grande área, a bola vai sobrar aqui do lado direito. Vai sobrar do lado direito pro time do Barra. Agora pro Fábio. Fábio domina, toca pra Da Rocha. Da Rocha dominou pro time do Barra. Solta a bola aqui do campo ofensivo pra ele, pro Elvinho. Marcelo Corsato sempre antenado, hein? É ele mesmo? É Elvinho, que passou pelo Novo Horizontino e também pelo Votuporanguense em 2018. Isso, Votuporanguense. Lembro dele, fiz jogo dele com a camisa do Votuporanguense. Posse de bola pro time do Barra. Olha, o Marcelinho escorregou, pediu falta, o árbitro não deu, menor pro Guarani. Recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque, trabalhando por ali com o jogador que é o João Paulo. Dominou, soltou na direita. Vira. Boa bola pro Emerson, bateu pro gol cruzado. Ela passa, vai embora. O Maranhão acho que vai cansar só de correr pro campo de ataque. Essa bola acho que era pro Maranhão, hein, Pedro Lino? Foi, a jogada começou com o Guilherme Cachoeira. O Emerson cruzou pro Maranhão, só que a bola foi pra fora. Passou tirando tinta do goleiro Everton. É tiro de meta pro Barra. Ele não cruzou, ele chutou, pô. Mas o Emerson, ele deu uma olhadinha no Maranhão. Ele ficou com medo de dar o toque, de errar. Aí ele chutou. Aí ele chutou e fez bobagem. 2 vezes, inclusive. Chegando bem o Guarani no contra-golpe. O Barra tá cometendo o erro que o Guarani cometeu outros jogos. Por isso tá perdendo o jogo. E o Guarani tá jogando como os adversários que ganharam dele, do jeito que tá hoje. Se inscreva no nosso canal no YouTube Futebol Interior. Fique à vontade para participar com a gente. Dá um joinha na transmissão, registra aqui a sua audiência e dá o like também. É posse de bola pro time do Barra pelo lado direito, bola com o Fábio. Descolou o cruzamento, ela desviou no jogador do Guarani, caiu pro Bernabé dentro da grande área, toque de cabeça para trás. Vai sair.
fica nas mãos do Kaique França. Fica com ela o goleirão da equipe do Guarani. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Guarani vence o jogo por 1-0, vai tocando bola aqui no campo de defesa. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 33 minutos e meio passados do primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série C, 8ª rodada. Arena Barra, em Itajaí, pertinho de Balneário Camboriú. O placar tá assim, Barra 0, Guarani tem 1, Pedro Lino. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo, pela Série D. O IAP empatou com o Iguatu em 1-1. O Água Santa vai vencendo o Pouso Alegre por 1-0 pela Série B. O Novo Horizontino vai empatando com o Ceará em 1-1. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo. Cashback de até 25% e apoio total ao futebol de verdade? Só na Rivalo. O QR Code já está na tela para você fazer seu cadastro e também vestir essa camisa Rivalo. Nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Você está com a Rádio Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Muito bem, e agora o da Rocha chegou ali e foi bater pro gol. O William Farias foi para fazer o corte, o cara chutou ele, a bola, ficou sentindo. Recomeça o jogo, vem bola, campo de ataque dentro da grande área, toca de cabeça, ela passa, vai embora. E cara, dentro da grande área tá sempre o TT por lá. A zaga do Guarani afastou o perigo, era o Elvinho no cruzamento, viu, Pedro? O cruzamento foi do Elvinho, cabeçada do TT, mas desviou, escanteio pro Barra. 35 minutos do primeiro tempo, o Guarani segue vencendo por 1-0. Tem uma faixa lá no campo todo, Barra é forte como o Bravo Mar. Elvinho vai pra bola, tá lá o Marcelinho também, todo mundo se pegando dentro da grande área. Marcelinho, toque de cabeça, pega o goleiro. Bernabé tava sozinho, hein, Bernabé? E aí o Kaique França, essa das que ele já fez, essa foi a mais fácil. E já liga o contra-golpe. Solta a bola pelo lado esquerdo, bola para Emerson. Aqui no campo de ataque vai para cima da marcação do Fábio. Toca a bola um pouco mais à frente pro Maranhão. Dominou, tocou pro Cachoeira. Cachoeira deixa a bola para Carlos Eduardo. Carlos Eduardo solta a bola da meia esquerda para João Paulo. João Paulo domina, solta a bola um pouco mais à frente pro Emerson. Domina pro time do Guarani, trabalha com João Paulo no campo de ataque. João Paulo domina, deixa a bola para Isaac. Vai tocando bola o time do Guarani. 35 minutos passados do primeiro tempo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Jonathan Costa trabalha pro time do Guarani, solta a bola na frente, era pro João Paulo, no meio do caminho, Matheus Barbosa ganhou, tocou pro Elvinho, bola pro Gabriel Silva, se cuida aí Guarani, dominou, invadiu a grande área, William Farias chegou, o capitão, fez a proteção, o capitão é o Kaique França, não o William Farias, ficou, dominou, demorou pra bater o Gabriel Silva, já dentro da grande área, melhor pro time do Guarani, joga a bola no campo de ataque pro Maranhão. Aberto o jogo, hein? Ficou, lá e cá o jogo é bom, você acompanha aqui no Portal Futebol Interior, Marcondes fala já, vem bola pro time do Barra, bola pela direita com o Fábio, tocou pro Alemão domina, toca a bola para Elvinho, vem buscar o jogo aqui no círculo central do gramado, o 10, o armador do time, tocou pro Matheus Barbosa, ex-Guarani, pro Elvinho, saiu da marcação do Maranhão, soltou pela direita, Fábio, apoia bastante, descolou o cruzamento na boca do gol, bate no Emerson, vai embora. Lateral, posse de bola lado direito e ficou sentindo porque foi bola nas bolas ali do jogador do Guarani, por isso o jogo tá parado. Ô Roberto Marcondes, 36:50, quase 37, fora do jogo, 1-0 Bugre. Olha, o jogo tá legal, tem um momento que as equipes se abrem um pouco mais, isso é bom pro Guarani porque ele tá encaixando legal o contra-ataque dele, comete de vez em quando os mesmos erros que o Emerson, principalmente, né? Quando você tem a escolha do último toque, né? O Guarani escapou 2 vezes sozinho. Pô, faz a escolha certa, né? Dá um toque para Maranhão, tava 3-0. 3-0, meu amigo, tá morto o jogo, acabou. É só administrar. Mas não, a escolha é errada. Então, esses ajustes precisam ser feitos. Mas o Guarani, taticamente, faz 2 linhas de 4, bem posicionado. Hoje realiza, apesar do jogo contra o Maringá de 5-0 do Maringá, hoje eu vejo um time tecnicamente, taticamente, até agora, o melhor do campeonato. Até agora. Tá aí o Marcondes falando, o Barra jogou a bola dentro da grande área, aí a zaga do Guarani tirou, ia sair na sequência, o árbitro deu a vantagem, depois evitou a vantagem, porque fizeram 2 faltas, ele marcou a primeira aqui em cima do Carlos Eduardo, o João Paulo pegou a segunda bola, o Jean-Pierre fez a falta, mas ele já tinha marcado a bola, a falta aqui no campo de defesa para o time do Guarani.
FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Olha a bola longa, campo de ataque pro time do Guarani. Sai Everton do gol. Chuta ali como líbero. Porque o Cachoeira e o Maranhão estavam chegando na bola longa, quase o Guarani surpreende. Aí o Barra tentou a resposta, a bola sobra para o time do Guarani. Jonathan Costa domina, solta a bola para Maurício Antônio, zagueiro central da equipe do Guarani, perna direita, aqui pelo lado direito, na lateral direita. Joga a bola lá no campo de ataque, sobe o da Rocha, a bola volta no meio para o Matheus Barbosa. Aí recua lá para o Everton, goleiro da equipe do Barra. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. TT, volantão da equipe do Barra, domina com a perna esquerda, com a perna direita, ele toca a bola para Gabriel Silva aqui na ponta, canhota, solta a bola para Elvinho, o número 10, a marcação é do João Paulo, do JP, para o Matheus Barbosa dominou, soltou a bola para Everton Alemão, domina para o time do Barra, solta a bola pela direita, pertinho da torcida do Bugre, tá lá a Fúria, Barril, tá a Jovem também, todo mundo ali, aonde está o Matheus Barbosa com a bola agora, aqui pelo lado direito, bateu contra o Emerson, a bola volta, sobra pro Matheus Barbosa, deu pro TT com a perna canhota, soltou a bola no meio, pro Marcelinho, perna esquerda, pau nele, falta! Carlos Eduardo chegou por trás, fez a falta. Na verdade não foi o Carlos Eduardo, foi o Jonathan Costa que fez a falta. Tá parado o jogo, falta, meia direita, favorece a equipe do Barra, o Pedro Lino. Falta do Jonathan Costa em cima do camisa número 7, Marcelinho. É falta perigosa pro Barra, 39 minutos do primeiro tempo. O Guarani vai vencendo o Barra por 1-0 na Arena Barra FC. Quem vai pra cobrança, Marcelo, é o Elvinho e também o camisa número 11, Gabriel Silva. E tá lá também o 7, o Marcelinho. Aliás, ele que pediu pra bater, fez assim, ó, eu vou bater. O Elvinho já vazou dali, já tá perto da barreira do Guarani, Gabriel Silva. Ele sofreu a falta e falou assim, eu quero bater. Eu quero bater. Ele chamou. E ele joga com a 7 pelo lado direito, mas joga com a perna esquerda. Ele que tá tomando distância, hein? Isso aí. Vai ser ele mesmo que vai bater. Se segura aí, Kaique. 40 minutos passados do primeiro tempo, o jogo é bom, Série C. 8ª rodada, resultado que vai levando o Guarani à liderança. Vai pra bola, Marcelinho, rasteirinho na boca do gol. Pega, Kaique! E essa bola ela é complicada, Pedro Lino, porque ela pinga antes de chegar no goleiro e aí dá mais dificuldade pro bom Kaique, que fez a defesa, Pedro. Boa falta do 7 Marcelinho. O Kaique França fez a defesa. Tem Guarani na defesa. 41 minutos do primeiro tempo. O Bugrão vai vencendo o Barra por 1-0. 1-0 para o time do Guarani. O gol foi marcado pelo Carlos Eduardo. Há 18 minutos do primeiro tempo, um golaço do Carlos Eduardo, que para mim é o melhor jogador do primeiro tempo do time do Guarani. E para você, hein, Marcondão? Concordo plenamente. Carlos Eduardo completo até agora. Completo. Marcação, criação de jogada e fez um golaço. E segundo, o destaque para o Kaique França, que fez 2 defesas maravilhosas. Se o time está tendo essa tranquilidade, está vencendo o jogo, porque o Kaique França está realmente tendo uma segurança muito forte, com 2 grandes defesas e uma segurança no gol. O Marcelo. Quem que tá pegando ali? O João Paulo e o Maranhão? Não, que marcou uma falta, né? E o Maranhão queria cartão, né? Mas ele marcou a falta pro Guarani? Marcou falta pro Guarani, falta do zagueiro do Barra, não. Ele deu falta pro Barra. do Maranhão, porque o Maranhão foi derretendo igual uma gelatina. Depois vamos confirmar se não saiu o cartão lá. Porque... Não, saiu nada não. Saiu não, né? Não. Vem Barra, campo de ataque com o da Rocha pelo lado esquerdo, cruzamento na boca do gol, bate no Isaac e vai embora. Escanteio, fala Pedro. Segue o jogo aí, Marcelo. Segue o jogo aqui então, escanteio pro time do Barra. Escanteio pro time do Barra, aqui pelo lado esquerdo, Elvinho na bola e também o número 7, Marcelinho. Escanteio pelo lado esquerdo, é o Elvinho, joga na ensaiada pro da Rocha, vai devolver aqui pro Marcelinho. Tá pedindo impedimento do Guarani, lembrando que não tem VAR. Vem cruzamento dentro da grande área, sobe a zaga do Guarani, mete a cabeça na bola, tira dali. A bola voltou, sobrou pelo lado direito ainda pro Fábio, descolou o cruzamento na boca do gol, Rian joga pra trás. Aí o Cachoeira vai tentar evitar a saída aqui pelo lado, evitou, deu um bico na bola, ela sobrou aqui no campo de ataque pro time do Guarani, não tinha ninguém, né? Aí melhor pro goleiro, o Everton, sai do gol, fica com ela, solta a bola pro da Rocha dominou, tocou pro Elvinho, aqui no campo de defesa pela meia esquerda, solta a bola lá na meia direita, passa metade do gramado agora o Matheus Barbosa, o Fábio tá lá, espichado do lado direito, ele viu, pra ele, vem cruzamento na boca do gol, bate no Emerson, vai embora, caiu lá no meio da torcida do Guarani, lateral posse de bola pro time do Barra, aqui no campo de ataque pela direita, Fábio para Matheus Barbosa, dominou, levantou na boca do gol, sobe a zaga do Guarani, afasta de cabeça, tira dali. Tá vendo como é que a torcida do Guarani é boazinha?
gente boa, da paz e amor, Devolveu. a bola pegou e devolveu pro Gandula sem fazer cera. Se é outra, velho, não volta. Não volta. 43 Sabe minutos quem eu tô passados falando que do não primeiro volta, tempo. né? Sei. Posse de bola pro time é do Barra. TT. Domina com a perna esquerda, o volantão. Toca a bola aqui pelo lado esquerdo pro Da Rocha. Da Rocha domina, sai da ponta, vem pro meio, solta a bola lá do outro lado. Agora no campo de defesa, zaga central pro Everton, alemão, ex-Guarani. Soltou a bola pra Matheus Barbosa, ex-Guarani. Solta a bola do lado direito pro Fábio. Cruzamento na boca do gol, Gabriel Silva. Kaique França de novo. Defesaça do goleiro do Guarani, inventando o gol de empate. No cruzamento que veio do Fábio, lá da direita o Gabriel Silva se antecipou. Quase que na pequena área faz o gol. Escanteio, Pedro. Mais uma belíssima defesa do Kaique França, cruzamento do Fábio. O Gabriel Silva esperto chutou. É escanteio pro Barra, 44 minutos do primeiro tempo. Segue 1-0 pro Guarani. Escanteio, Kaique França deu um murro, tirou a bola, sobrou pro Fábio, bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Tem gol. Passa, vai embora. O Barra faz a pressão. Bola na rede, placar ao vivo informa. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo. Pela Série B, o Novo Horizontino faz o segundo. Marcelo, Novo Horizontino 2, Ceará 1. Marcelo, esse é bom, hein? Nome de craque? FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Olha o Guarani, Cachoeira deu bola pro Carlos Eduardo, cruzou rasteiro na boca do gol. Não tinha ninguém dentro da grande área. Melhor pra zaga da equipe do Barra que tira. A bola cai no meio, a segunda bola é pro Guarani. William Farias soltou a bola um pouco mais atrás, vai trabalhando o time do Guarani. Bola aqui com o Maurício Antônio. Maurício Antônio dominou, soltou a bola pela direita. Mais dois, vamos até 47, informa Pedro Lino. Vamos até 47 minutos. A bola aqui no campo de defesa, espicha a bola ali, o capitão da equipe do Barra, o Jean-Pierre. Marcelo. Oi. Barra acabou de fazer uma contratação, viu? Ah, é? Após negociação frustrada com o América Mineiro, Ponte Preta acerta empréstimo de Nicolas ao Barra. Nicolas da base. Ah, é? Eu achei que ele tinha ido jogar no Paulínia. Não, esse é um. Esse é o outro? Ah. Pega o microfone. Apresenta o microfone pro O Nicolas Pedrinho. foi o 10 na Copinha. Na Copinha. Vai pro Barra então, hein? Ó. Bola aqui pro time do Barra, cruzamento na boca do gol, nas mãos do goleiro Kaique França. FI Play, ele é diferente, cara. Som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. É, trabalhar de graça, né, Marcelo? O ponto ficou falando, você vai na ideia do ponto, olha lá. Vai. Você viu o ponto ali no TT? Vi. Esse ponto aí, cada uma também. Eu quero esquecer, mas vocês não deixam, viu? Olha o Guarani, campo de ataque lado esquerdo, vem com Emerson, descolou, cruzamento na boca do gol pro Cachoeira, passa por ele. Foi no tempo errado da bola, hein, Cachoeira? A bola sobrou, lado direito, é pro Rian, Rian dominou da ponta pro meio, pau nele, falta boa pro Guarani no finalzinho do primeiro tempo, hein, Pedro Lino? Falta boa pro Guarani, 46 minutos do primeiro tempo, foi falta do 6 da Rocha em cima do 2 Ian. É falta pro Bugre, é o último lance desse primeiro tempo, Marcelo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Carlos Eduardo. Número 15, autor do gol do Guarani a 18 minutos desse primeiro tempo. A última bola do primeiro tempo, provavelmente. Jogadores todos ali na linha de entrada da grande área. O Everton tá atento. Arma sua barreira de apenas um homem, de apenas um jogador, que é o Elvinho. Pra bola, Carlos Eduardo, toque pra trás, já era! Gol! Do Guarani, Jonathan Costa! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. No apagar das luzes, bola pra dentro da grande área do Carlos Eduardo no cruzamento. Aí o Jonathan Costa chegou
Nem de cabeça, nem de peito, nem de ombro. Com o zagueirão até entendia que era o zagueiro que tinha metido contra o Matheus. Mas não, Jonathan Costa pode comemorar a festa toda sua da torcida do Bugre. É o segundo gol do Guarani. No apagar das luzes do primeiro tempo, Jonathan Costa. Guarani tem 2. Barra não tem nada quando apita o árbitro. Fim de primeiro tempo. Me dá o detalhe, a selfie do gol do segundo do jogo, o segundo do Bugre. Fala aí, Pedro. Tarde de noite iluminada de Carlos Eduardo. Ele fez a cobrança de falta. O Jonathan Costa ali de peito, de ombro, pro fundo das redes. O Guarani amplia o placar na Arena Barra FC. Guarani 2, Barra 0. Jonathan Costa, o zagueiro artilheiro, é o autor do gol. Muito bem, Jonathan Costa, 46, quase 47 minutos do primeiro tempo, no apagar das luzes na última bola do primeiro tempo, na cobrança do Carlos Eduardo, que fez um gol, deu uma assistência. O Guarani vence o jogo por 2-0. É o fim do primeiro tempo, já um intervalo FI, mas o Marcondes, faz uma manchete aí pro seu comentário no intervalo FI que você vai comandar, Roberto Marcondes. Segue o líder. É isso, já Marcondão vem para trazer para você o intervalo FI. Guarani vence, 2 pro Guarani, 0 pro Barra. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Roberto Marcondes. Não poderia ser diferente a alegria do torcedor bugrino. 5h53, intervalo de jogo. Abrindo a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, não poderia ser diferente. Aliás, merecido o placar, justo, o time joga bem, taticamente, conjunto, toque de bola, cobertura. Hoje o técnico Hélio Zenano tá sobressaindo de uma forma extremamente positiva. Armou bem o time, numa proposta interessante. Hoje tá demais o Hélio.
nessa vitória parcial, eu até acredito que dificilmente a equipe do Barra terá condições de mudar o jogo. Se abrir muito, pode ter o contra-ataque e ter problemas, né? É isso que nós vamos observar pro segundo tempo. Claro que a gente vai falar sobre isso, né, durante o nosso intervalo de jogo, aqui na F-Play, som e imagem no Melhor do Futebol. Vamos agora com a tela ao vivo, no nosso placar ao vivo, Futebol Interior completo, para você, o mais completo para você, com o Eduardo aqui girando a tela para você e apresentando nesse momento que o líder do campeonato, até às 7h30, quando nós teremos mais 2 jogos nessa abertura da 8ª rodada, o Maranhão e Caxias. Esse jogo não interfere, não pega o Guarani em termos de liderança. O único time ameaçado, que pode ameaçar a liderança provisória do Guarani para dormir de sábado para domingo, uma bela vitória, eu tenho certeza que irá se confirmar, é o Maringá, que tem 4 vitórias, o Guarani está na 4 vitórias, enfrenta o Santa Cruz, jogo que está programado para o estado do Paraná. Confirmando, portanto, você está aí na nossa tela com a gente, confirmando o Guarani 2-0 com os gols de Carlos Eduardo e Jonathan Costa, segundo gol do Jonathan Costa no Campeonato Zagueirão, hein? Esse foi sem querer, mas o que vale é a bola na rede. Maranhão e Caxias, destacamos que aqui não tem risco do Guarani perder a liderança, se confirmar a vitória, aqui sim, Maringá e Santa Cruz, o jogo começa às 7h30, em Maringá, aí sim, tem o risco da equipe da casa, aí nós teremos, portanto, para amanhã, Inter e Itabaiana. Você está vendo aí no giro, junto comigo com o Eduardo aqui, no nosso placar ao vivo, Futebol Interior aqui, com a nossa imagem. Brusque e Anápolis, Amazonas e Ferroviária, Confiança e Figueirense, Volta Redonda e Ipiranga, Ituano e Botafogo, Paysandu e Floresta. Nesse momento, líder está o Guarani com 15 pontos. Segue o líder. Depois tem Paysandu, Brusque, enfim, aí a rodada só está começando, mas o importante é a vitória. O importante é a vitória. Pode não terminar a rodada como no líder no campeonato? Pode, mas é fundamental a vitória. Mas falta ainda muito tempo. Muito obrigado, Eduardo, no som aí, nessa imagem que você está observando aí. Agora voltou aqui. Eu prefiro muito mais o placar ao vivo que a minha imagem, Eduardo. Mas parabéns pelo trabalho. Show de bola, é isso que nós vamos sempre apresentar para vocês. Daqui a pouco tem a home, quando eu falo home, é a nossa página principal do nosso portal Futebol Interior. Vamos lá, então. É o seguinte. Primeiro tempo, justo, num placar mais do que merecido, num futebol extremamente equilibrado de ambas as equipes. Mas o Guarani mereceu a vitória até agora. Mereceu a vitória. E dificilmente ele perde o jogo. Esse gol do Jonathan Costa, com 10 segundos para terminar o primeiro tempo, uma falta pelo lado direito, uma falta que foi sofrida pelo lateral Rian, que chegou muito, né? Apesar de que eu vejo algumas limitações, mas ele chegou muito na linha de fundo, agudo, né? Jogador agudo, aproveitando bem o corredor pelo lado direito. Já o Emerson chegou algumas 2 ou 3 vezes no corredor esquerdo, tá ficando um pouco mais. De hoje que ele tem liberdade, até porque tem o Carlos Eduardo na cobertura, mas daqui a pouco a gente vai falar do Carlos Eduardo, mas fundamentalmente sobre esse plano tático do técnico Hélio Zenando, que está proporcionando essa vitória parcial e a liderança provisória da equipe do Guarani. Muito bem, vamos lá então. Taticamente, vamos começar falando sobre a equipe taticamente no primeiro tempo. Taticamente, o primeiro tempo é o melhor jogo da equipe no campeonato. Ponto 1. 2, ele conseguiu fazer com que a equipe tenha posse de bola e um time mais agrupado. Num toque curto, que é fundamental, mas também ele tem a bola esticada, ele tem o contra-ataque, ele tem a bola esticada, ele tem a bola invertida, o que não vinha acontecendo na equipe do Guarani. Hoje está acontecendo, aconteceu isso, foi registrado isso no primeiro tempo, né? Ou seja, mudou o perfil tático da equipe, o técnico Hélio Zenando. Cobertura na lateral esquerda do Emerson, que era um ponto falha. A gente até comentava sobre isso, com o Carlos Eduardo hoje fazendo essa cobertura num vai e vem, que pra mim o melhor jogador da equipe bugrina. O Carlos Eduardo, autor do primeiro gol, tá jogando muito, distribui, vai pro ataque, né? Faz uma jogada, tem passe, tem posse de bola, faz 1-2, tem a cobertura em cima do Emerson. Fantástico. E, evidentemente, tem o Kaique França, que a gente já fala daqui a pouquinho sobre também a participação dele, que dá toda essa garantia e essa segurança na equipe. Ainda sobre o plano tático. Quando você coloca Isaac e João,
ele fez um quadrado no meio de campo, porém o Isaac e o João estão revezando com relação a setores. Mas sempre alguém encostando, ou vai com o Carlos Eduardo pelo meio, com o próprio Farias, que também aparece pelo meio, o volante que vem pro jogo e segura, evidentemente, uma situação numa primeira linha de 4. Ele nunca libera os volantes sem segurar uma primeira linha de 4. Ele faz 2 linhas de 4 hoje. 2 linhas de 4 faz o Hélio hoje na equipe do Guarani. E eu gosto muito desse sistema de 2 linhas de 4, porque você não dá, você não oferece. E o Guarani não ofereceu em nenhum momento o contra-ataque para o adversário. Por quê? Ele sempre tem uma linha de 4. E quando ele é atacado, ele faz a recomposição com 2 linhas de 4. Isso dificulta demais o adversário. Então, ainda sobre esse plano tático, é a composição e o trabalho tático da equipe do Guarani muito bem apresentada nesse primeiro tempo e está, evidentemente, valorizando ainda mais esses 2-0 com os gols do Carlos Eduardo e também do Jonathan Costa, né? Os 2 gols importantes nessa vitória que está sendo construída. Falar a respeito do Carlos Eduardo, para mim até agora a grande figura da equipe do campeonato. Um bom jogador, um jogador que tem um talento de bater na bola, tanto nessa bola em movimento, como essa bola parada, a leitura dele de jogo é interessante também, o arremate dele é muito bom e hoje, para mim, o primeiro tempo, muito com um destaque importante. Mas o Kaique França, que fez 2 grandes defesas, presença importante na grande área, cortou o cruzamento, bola parada, ele sai muito bem do gol, tem um ótimo posicionamento, é fundamental, mas isso dá garantia pro time. Isso é pro time. O goleiro bom, e hoje, olha, vou falar uma coisa, o Barra pode atacar 200 vezes, pode chutar 1000 vezes no gol, hoje não entra gol. Hoje a bola não entra no gol defendido pelo Kaique França. Tá pegando tudo hoje. E é um bom goleiro. E isso faz o quê? Dá confiança para a equipe, né, sair um pouco mais, arriscar um pouco mais. Evidentemente, não só pela confiança no goleiro, mas fundamentalmente nessa linha de 4, que é fundamental, que é importante. Então, isso tudo fez com que a equipe tivesse esse equilíbrio no primeiro tempo, nesse jogo muito bom, inclusive. Jogo aberto, jogo pra cima, ataca o Barra, ataca a Guarani, tem oportunidades, que é fundamental. Agora, só uma observação para não passar em branco o ponto da crítica, né? Sempre tem esse... Nada estou satisfeito com 100%. E nunca você terá 100%. Melhor primeiro tempo da equipe no campeonato. Estamos de acordo. Taticamente, até agora, o posicionamento da equipe na competição. De acordo. Mas falta mais um detalhe com relação ao Maranhão. Não é o Maranhão, e sim a bola chegar ao Maranhão. Não é o problema o Maranhão, e sim a chegar a bola ao Maranhão. Ele teve 2 oportunidades e deu trabalho pro goleiro Everton da equipe do Barra. É procurar um pouco mais o Maranhão, porque tá numa fase interessante, sai do jogo, sai da marcação, entra no jogo, tem liberdade, tem velocidade, bate bem na bola, né? E essa aproximação de Maranhão com Cachoeira, eu vejo como um ponto fundamental, um ponto que pode desequilibrar nesse segundo tempo. É evidente que o Barra vai sair pro jogo, claro, mais ainda, vai sair pro jogo. E nisto, fundamentalmente, o trabalho do João, Paulo e também do Isaac, e até mesmo do próprio Carlos Eduardo, que faz uma bola esticada, que para mim, ele é o 8, mas tem qualidade de 10, o Carlos Eduardo. Essa bola, fundamentalmente, tem que trabalhar em cima do Cachoeira e do Maranhão. E o Cachoeira tem que servir o Maranhão, que ele está muito bem posicionado, ele puxa a marcação, ele joga sem a bola, né? O jogo tá pro Guarani. O jogo está pro Guarani. Um segundo tempo que certamente vai estar muito mais pro Guarani, porque a equipe do Barra estava animada com 1-0, com o gol do Carlos Eduardo, né, do Guarani. 1-0, dá pra tirar, vamos ajustar aqui. Aí veio o segundo gol aos 48 e o jogo foi até aos 48, num gol esquisito. Ou seja, quando tudo dá certo, até o gol de ombro vale. E vale, do Jonathan Costa, que é o segundo gol dele no campeonato. Então eu vejo nessa estrutura tática, nesse posicionamento do time, num time muito equilibrado, num time muito consciente, aquele defeito que eu citei, que além da cobertura do Everson não existe mais hoje, não tem, e aquela questão de definição de jogada hoje, o Guarani cometeu pouquíssimos erros, umas 2 ou 3 vezes, uma principalmente com o Emerson, que poderia ter servido o Maranhão, e tinha uma outra jogada também pro lado direito que o João fez
que o Carlos Eduardo fez uma opção errada, o Cachoeira que poderia ter colocado pro João Paulo. Enfim, times em campo, segundo tempo, eu tenho certeza que os 3 pontos tá no bolso. Marcelo Corsato. Então tá, esse Roberto Marcondes apresentou o intervalo FI para você, o Guarani vai vencendo o jogo, primeiro tempo 2-0, gols de Carlos Eduardo e Jonathan Costa, Carlos Eduardo a 18, Jonathan Costa a 46 minutos do primeiro tempo. Vai começar o segundo tempo, posse de bola do Guarani, João Paulo e Maranhão por ali, apita o árbitro, bola rolando de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço no Portal Futebol Interior comigo, Pedro Lino, Roberto Marcondes e Eduardo Rodrigues, o Bolacha da mesa de som do Portal Futebol Interior, comecinho de segundo tempo, 20 segundos passados, segundo tempo de jogo, 2-0 pro Guarani, o Guarani vai assumindo a liderança temporária do campeonato da Série C, claro que tem toda a rodada, né, a primeira partida só, mas pelo menos até às 7h30 da noite, o Guarani é líder da Série C se vencer o jogo, e agora o jogo tá parado, porque tem um choque ali do Emerson Barbosa, do Emerson, né, com o Matheus, não, com o da Rocha. Por isso o jogo está parado. Por isso o jogo está parado e os jogadores estão sendo atendidos por ali. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Daqui a pouco o Pedro informa, tivemos uma alteração no Guarani, saiu 2, entrou 3. Já o Pedro Lino vai informar pra gente a alteração no time do Guarani. Me parece que o time do Barra é o mesmo do primeiro tempo. Everton, Fábio, Jean-Pierre, Alemão da Rocha, TT, Matheus Barbosa, Elvinho, Marcelinho, Bernabé e Gabriel Silva. Aliás, não tivemos nenhum cartão amarelo no primeiro tempo. Pedro Lino. Isso mesmo, Marcelo, sem nenhum cartão amarelo no primeiro tempo e substituição no Guarani, saiu 2 Rian e entra o camisa número 3 Rafael. Saiu 2 Rian e entra o 3 Rafael no Guarani. Muito bem, Rafael estava cotado até para ser titular do time aí na lateral direita, portanto a alteração nesse time do Guarani, a saída do Rian, Kaique França, Rafael, Jonathan Costa, Maurício Antônio Emerson, William Farias, Carlos Eduardo, Isaac, João Paulo, Guilherme Cachoeira, Maranhão, time do Hélio Cizenando, falta para o Guarani, campo de ataque pelo lado direito, Carlos Eduardo para a bola, na boca do gol, sobe a zaga, mete a cabeça na bola, tira a bola, sobra, volta para o time do Guarani aqui pelo lado esquerdo, para João Paulo, dominou, vai para cima da marcação ali do Fábio, aí perdeu, recupera o Fábio, aí toca para o Elvinho, João Paulo deu nele, falta de 10 para 10, está parado o jogo, falta posse de bola, campo de defesa, favorece o Pescador. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Time do Barra chegava para o campo de ataque pela direita, bola para o Fábio, mas a bola passou debaixo da perna dele, aí a lateral de graça para o time do Guarani. Emerson vai para a bola, tentou jogar direto ali para o Maranhão, no meio do caminho chega o Everton Alemão, soltou a bola para Jean-Pierre, explodiu contra a marcação do João Paulo, não deixa a bola sair do campo de ataque, portanto é lateral, posse de bola, campo de defesa. Lado direito ainda, favorece o time do Barra que vai perdendo o jogo. Barra que estreou a Série C vencendo e depois não venceu mais, hein? Não venceu mais o Barra de lá para cá. 6 jogos com 2 derrotas, 4 empates. Barra no campo de ataque, vai perdendo mais uma. A bola com o zagueirão central, Jean-Pierre, capitão do time. Perdeu, recupera o time do Guarani. Aí chega de cabeça aqui no campo de defesa o TT. A bola volta para o time do Guarani no campo de defesa. Jean-Pierre furou na primeira. O Everton pertinho dele, de cabeça tirou. A bola voltou para TT e aí ele recua. Forte, mas de longe no peito ali do Everton. Dentro da grande área o goleirão. Já vira o jogo, já despacha a bola para o campo de ataque. Bernabé, brigou de cabeça. Bola para o Elvinho, tentou tapa na frente para o Marcelinho no meio do caminho. A zaga do Guarani tira. A bola sobra no meio para William Farias. Solta a bola na direita para o Guarani, para Rafael. Rafael soltou, tocou bola ali para o jogador que é o Maurício Antônio. Maurício Antônio tentou jogar a bola na frente no peito do Matheus Barbosa. Bola sobrou para o time do Barra. Matheus Barbosa dominou, tocou para o da Rocha. Ponta esquerda, campo de ataque. Vem o time do Barra. Bola no meio, enfiada para o Matheus Barbosa. Ele pega bem de fora da área, tentou o toque para o Fábio. Bola muito forte, a bola se perde, vai embora, faz sinal de positivo ali o Bernardo Franco, 40 anos, ele que é paranaense,
Mas é lateral, posta de bola, campo de defesa, favorece o time do Guarani. Marcelo. Oi. Placar Futebol Interior do Rivalo, lembrando que hoje às 9 horas da noite teremos um jogão pelo Brasileirão, viu? Flamengo e Palmeiras, direto do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Só Flamengo e Palmeiras. Cobertura completa no site futebolinterior.com.br. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Então, ó, acesse futebolinterior.com.br. E pintou cartão amarelo do jogo? Ah, tem o primeiro cartão do jogo pro meia dúzia. Pro meia dúzia dos caras. O da Rocha. É isso, Pedro Lino? Isso mesmo, cartão amarelo, primeiro da partida. Anota aí, Bolacha, da Rocha. Está amarelado para o Barra. O da Rocha tomou cartão amarelo, primeiro cartão do jogo pro time do Barra, com 5 minutos do segundo tempo. O Guarani vence o jogo pelo placar de 2-0. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Guarani vem de novo, campo de ataque pelo lado esquerdo, bola do João Paulo, tocou pro Emerson, solta a bola para Carlos Eduardo, veio do Capfariano pro time do Guarani, soltou a bola para William Farias, tentou tapa pro João Paulo no meio do caminho, a zaga tirou, a bola sobrou para Elvinho, tocou pro Matheus Barbosa, perdeu, o árbitro vai marcar a falta. Vai marcar a falta, não tá valendo nada, falta, posse de bola, campo de defesa, favorece o Pescador. Sérgio Carvalho também é futebol interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Sua coluna ganhou mais de 50 prêmios durante o período que foi publicada pelo Diário de São Paulo, o antigo Diário Popular. Acesse futebolinterior.com.br. 6 minutos passados do segundo tempo, 2-0, Guarani vence. Falta em cima do barbudo, Elvinho, ali no círculo central do gramado. O árbitro vai conversar com alguém no banco de reservas lá do Barra, hein? Foi lá trocar uma ideia com alguém, pegar a rede social, alguma coisa, lá no banco de reservas do Barra. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. YouTube Futebol Interior. YouTube Futebol Interior. Tá com a gente, dá um joinha, compartilha a transmissão. Vai ser legal ter você com a gente na transmissão. Aqui vem o time do Barra, campo de ataque pela direita, bola com o Marcelinho. Jogou atrás pro Matheus, cruzou na boca do gol, sobe, a zaga do Guarani tira. Aí cai na entrada da grande área pro TT no peito, recupera o Guarani. Isaac ganhou, tocou pro Maranhão, devolveu, soltou a bola na esquerda. É para João Paulo, 2 do outro lado. O João Paulo viu, um deles é o Cachoeira, recebe. Bico direito da grande área, vai pra cima da marcação do da Rocha. Pensa. Puxa a bola para a perna esquerda, são 3 agora na marcação. Matou o contra-golpe, hein? Soltou a bola pela direita para Rafael. Novidade no time do Guarani nesse segundo tempo. Tocou bola para Cachoeira, levou de vencida, invadiu a grande área, lado direito, bateu pro gol, para fora. Para fora do gol, tinha 4 jogadores dentro da grande área, ele tentou surpreender, bateu pro gol, a bola subiu, foi embora, Pedro. O Cachoeira fez belíssima jogada. Na hora de chutar, a bola foi pra fora, o Maranhão reclamou bastante. 7 minutos do segundo tempo, o Guarani segue vencendo o Barra por 2-0. Baixe o placar ao vivo, Futebol Interior, e acompanhe os resultados em tempo real dos campeonatos pelo Brasil e o mundo. Disponível gratuitamente na sua loja virtual. Placar ao vivo, Futebol Interior. O mais completo. 7h40 passado o segundo tempo. 7h40 segundo tempo, Série C 2026. 8ª rodada. 2-0 Guarani vence no primeiro tempo. Gols do Carlos Eduardo e do Jonathan. Vem Barra, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, sobrou pro Elvinho, vai fazer, bateu pro gol. Kaique defendeu, deu rebote, a batida pro gol, pra fora. Pra fora do gol, na dividida por ali do centroavante, o Bernabé. Olha, se machucou o Emerson, mas evita o primeiro gol do Barra no jogo. Primeiro, o Kaique França de novo. Espetacular o Kaique França. Brilha muito o Kaique França no jogo. E depois o Emerson evita o gol de empate. O primeiro gol do time do Barra, escanteio, Pedro. Belíssima jogada do Barra, a bola subiu pro Bernabé. Tava lá o Jonathan Costa e o Maurício Antônio, a bola foi pra fora, escanteio pro Barra. 8 minutos do segundo tempo, segue 2-0 pro Guarani, quem vai pra bola é ele, 7, Marcelinho. Chamando um abraço pro Marcelo Borges, está acompanhando a gente, valeu Marcelão, um abraço pra você, meu querido. 8 minutos e 40 passados do segundo tempo, Marcelinho na jogadinha ensaiada pro Elvinho, de Inho pra Inho, na boca do gol, sobe, a zaga do Guarani tira, cai com o Matheus Barbosa, da Rocha, dominou, tocou a bola lá do direito, meia direita, pro Fábio, solta a bola na direita pro Elvinho, agora vai se armando de novo o time do Barra, o Guarani vai mexendo na marcação. Marcelo Borges, que é o maior torcedor da Chapecoense da região.
Da Rocha, jogou essa bola dentro da grande área pro Elvinho, marcação do time do Guarani, bola para trás pro Da Rocha, cruzamento, segundo pau na boca do gol pro Marcelinho, passa por ele, aí caiu pro Fábio, das costas para a marcação do João Paulo, solta a bola pro Matheus, devolveu pro Fábio, linha de fundo, aí tentou o passe, errou. Melhor pro Guarani, dá velocidade aí, Guarani, dá velocidade aí, Guarani, no peito, na raça, na boa, Isaac, tentou pro Maranhão, tinha um jogador do Barra no meio do caminho. Bateu com a perna direita, a bola ficou pro goleiro Everton. Sai jogando pro capitão Jean-Pierre. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. O Barra vem de novo pro campo de ataque, perde o jogo 2-0. Marcelinho pela ponta, cruzamento na boca do gol. Bateu na zaga, ficou fácil pro goleiro. Ele tentou o cruzamento, mas ela desviou ali no jogador da equipe do Guarani que estava por lá. E a bola acabou ficando fácil pro goleiro da equipe do Bugre, o Kaique, que ficou com ela. Oliveira Jairo tá com a gente também. Valeu, um abraço pra você, ele tá mandando um vai Corinthians aqui. Posse de bola pro time do Guarani pelo lado direito, vai chegar na bola, chega Rafael, entrou no intervalo de jogo, domina, pensa, solta a bola pro Isaac, vem ajudando aqui no campo ofensivo, tocou pro William Farias, aí das costas para a marcação, pro Isaac, mais atrás, trabalha pro time do Guarani, aqui no campo de defesa, quem vem com ela é o Maurício Antônio, pro William Farias, de primeira tocou a bola pra Isaac, perna canhota, vira o jogo, tava na direita, tá na esquerda agora, pro Emerson, pro João Paulo, 10 do Guarani, o Carlos Eduardo passou pela ponta, ele preferiu devolver pro Emerson, pro Isaac, toca a bola para João Paulo, antes do Carlos Eduardo, as costas para a marcação do Matheus Barbosa, sai da ponta meia à esquerda, vem pro lado direito, trabalhando com Rafael, soltou bola pro Cachoeira e chega por baixo da Rocha. Bola pro Guarani, porque bateu por último no da Rocha. Então é lateral, posse de bola, campo de ataque, lado direito, favorece o time do Guarani. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Valeu você que tá junto com a gente acompanhando a nossa transmissão, viu? 11 minutos. Vai, Bolacha. Daqui a pouco. Olha o Guarani, a bola pra dentro da grande área, sobrou na cobrança de lateral, é pro João Paulo, 3 contra ele tá encaixotado no meio dos 3 ali. Aí chega o TT, mete o pé esquerdo na bola limpa da pequena área. A bola cai lá na barril. Torcida do Guarani, lateral, posse de bola para o Guarani, que não tem pressa nenhuma, vence o jogo pelo placar de 2-0, vai fazendo o resultado que vai lhe dando a liderança temporária da competição da Série C. Rafael para a bola, tocou a bola ali para o Carlos Eduardo, pediu falta, o árbitro não deu, hein? Melhor para o Barra, mas o Guarani já recupera, fica com a segunda bola, Carlos Eduardo de longe para o gol, subiu, foi embora. Tiro de meta para o Everton fazer a batida. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Digital do Portal Futebol Interior marcando para você, eu confirmo, marcando para você, eu confirmo. 12 minutos passados. Segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, 8ª rodada, Arena Barra, em Itajaí, Santa Catarina. Barra 0, Guarani 2. Pedro Lino. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo. Pela Série B, o Novo Horizontino venceu o Ceará por 2-1. O Água Santa, na Série D, o Água Santa venceu o Pouso Alegre por 2-0. E o CSA empatou com o ASA em 1-1. Placar Futebol Interior Rivalo. Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela. Faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você, eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior, comigo Roberto Marcondes, Pedro Lino e também o Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Guarani foi pressionado, aí veio pro contragolpe, Maranhão sentiu ali a chegada do jogador do Barra, jogo tá parado, falta aqui na divisória do gramado, lado esquerdo, favorece o time do Guarani. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. YouTube, liga o microfone, Marcelo, botãozinho. YouTube, botãozinho 10, Marcelo 0. YouTube Futebol Interior, quem vence o jogo? 41% Barra. 11% empate, 48% Guarani. Quem tá vencendo o jogo, Marcelo? 2-0, Guarani vence 2 gols no primeiro tempo. 13 minutos, quase 14. Ô Marcondão,
Fala do jogo aí, 2-0 pro Guarani, e o Guarani que teve alteração aí, o Rafael no lugar do Rian no intervalo. Para ganhar um pouco mais de força pro corredor direito, né? Não tava mal o Rian, mas o Rafael, para mim, joga mais que o Rian. O cenário continua o mesmo, precisa, repito, aquela mesma situação de servir essa bola um pouco mais pro Maranhão. O Maranhão não pegou na bola com 2-0, o atacante fica inquieto, né? Ele quer fazer gol, pô, tá 2-0, ele não fez o dele ainda. Só que a equipe do Barra deu uma crescida no jogo, natural e também por necessidade. Mas aquela pressão que não tem uma organização. Pode chegar? Pode, porque tá muito em cima. Vem Barra, Elvinho, tocou pro Fábio, cruzamento bate na zaga do Guarani, volta, sobra, bateu de novo no Fábio, aí chegou o time do Guarani, tirou a bola aqui pelo lado esquerdo, aí bateu contra a marcação do Everton Lemão. Pra mim era o Everton Lemão que tinha batido por último na bola. O Maranhão acho que tava com a razão, mas o Everton deu lateral pra eles. Campo de ataque pelo lado direito. Fábio recebeu do Matheus Barbosa, tocou pro Fábio. Toca a bola pra Elvinho, Elvinho pra Fábio. Lado direito, olhou pra dentro da grande área, cruzamento na boca do gol. Passa, vai embora. E olha que 2 toques de cabeça na grande área. Primeiro do Marcelinho, depois do cruzamento, depois o Bernabé. E nenhum dos dois conseguiu dar direção na bola, ela foi embora, Pedro. A jogada começou com o Fábio, ele cruzou. A bola bateu na cabeça do Marcelinho, sobrou na cabeça do Bernabé, foi pra fora. É apenas tiro de meta pro goleiro Kaique França. Agora só um detalhe só. Diga. Essa bola do ataque do Barra, né, com o Bernabé e o Marcelinho, o Bernabé acabou cabeceando no susto. Porra, tá 2-0 pro time dele. E um atacante que não tá pronto pro cabeceio de forma correta, tem que sair do time. Pra nós é ótimo, porque tá mal pra cacete. Posse de bola pro time do Barra. Você pensou alguns segundos. Que você tá cornetando o cara. Olha o cruzamento, bola pra dentro da grande área, o desvio cai nas mãos do goleiro. Quer que eu elogio o atacante dos caras? Ele tava lá pra pegar o rebote, o Bernabé. Leve pro seu time. Kaique França. Acho que ele não vai querer. Kaique França joga a bola aqui no campo de ataque, sobe a zaga com Everton Lemão, tira a bola, sobra com Fábio. Fábio domina, nas costas para a marcação. Vampeta. Solta a bola um pouco mais atrás ali pro Everton. Eu quero esquecer, vocês não deixam, gente. Posse de bola pro time do Barra, para. O árbitro marcou a falta, hein? Empurrão do Rafael, tá parado o jogo. Falta, posse de bola, campo intermediário, favorece o time do Barra, falta em cima do Gabriel Silva. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. 16h50, vem Barra, campo de ataque com Marcelinho pela direita, bico direito na grande área, ele é canhoto. Puxou pra perna esquerda, da ponta pro meio, toca a bola, sobra pra Fábio, ainda lado direito pro Matheus Barbosa, fez a finta, enganou a marcação, meia direita pro Marcelinho, tentou um tapa na bola, perdeu, recupera o Guarani, aí o TT é forte, ganha no pé de ferro, ganhou, tocou pro Da Rocha, cruzamento na boca do gol, ela passa, vai embora. Bernabé estava lá no segundo pau, o cruzamento foi muito forte, ela passou, só observou, só olhou o Kaique França, viu, Pedro? Só observou o Kaique França, bola pra fora, é tiro de meta pro Guarani. 17 minutos do segundo tempo, 2-0 pro Bugrão. E tem substituição no Barra, viu, Marcelo? Sai o camisa número 7, Marcelinho, e entra o camisa número 19, Simon. No Barra, sai o 7, Marcelinho, e entra o Simon com a 19. Simon, número 19, atacante por atacante aí, o Bernardo Franco, treinador da equipe do Barra, fazendo a primeira alteração no seu time com 17 minutos deste segundo tempo. O Guarani tem dificuldade para sair aqui do campo de defesa. A bola cai no peito do João Paulo, pelo lado esquerdo, pro Carlos Eduardo, alongou o passo, tocou, agora deu certo, hein? Pro Cachoeira, vai para cima na marcação do Jean-Pierre, bico esquerdo da grande área, trabalhou, tocou pro Maranhão, tocou atrás pro Cachoeira, mas mesmo assim deu pro João Paulo recuperar campo de ataque, toca pra Cachoeira, das costas para a marcação, toca pro Emerson, pro Carlos Eduardo, toca a bola, não tá mais comigo, tá com você, Cachoeira, linha de fundo, tentou cruzamento, trava por baixo o Fábio, já estava dentro da grande área pelo lado esquerdo do Cachoeira, aí o Fábio travou, só que aí sobe de cabeça aqui no campo de defesa, o Jonathan Costa pro time do Guarani, toca a bola pro Emerson, tentou ali a jogada pro Maranhão no meio do caminho, chega Matheus Barbosa, tira, a bola cai de novo pro Emerson, solta a bola ali pro William Faria, briga com o Elvinho, sobe de cabeça o Isaac, o William Faria, Isaac ganhou, 2 na marcação deles é o TT, solta a bola um pouco mais atrás, trabalha ali com o jogador da equipe do Guarani, o Maurício, aí recua, perna canhota, dentro da grande área pro Kaique, chega o Bernabé, ele tem que tocar com a perna esquerda, tava esperto, soltou a bola pro Maurício, toca a bola pro Jonathan Costa, fez o segundo gol do Guarani no jogo no finalzinho do primeiro tempo, pro William Farias, vai tocando bola o time do Guarani. FI Play, som e imagem no melhor do futebol.
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Anunciando amanhã, 3h30 da tarde, transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro. CRB e Ponte Preta, direto do Rei Pelé. Estaremos nessa com todo o timaço do portal Futebol Interior. O jogo às 4h30 da tarde. Posse de bola para o time do Guarani trabalhando. Maranhão dominou, tocou para o Isaac. Perna direita, vira o jogo para o Emerson. Tá livre, descolou cruzamento para o Maranhão. A zaga tirou, chegou, voltou, sobrou para o Maranhão. Tocou para o Cachoeira, não tá valendo mais nada, viu? Porque o Maranhão estava impedido. Estava impedido, segundo o auxiliar número 2 lá, o Carlos Eduardo Galeno Benevides, do Pará. Impedimento do atacante do Bugre. Impedimento do atacante do Bugre. Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Substituição. Vai. No Guarani saiu 7 Isaac, entre o 14 Natan Melo e também saiu 19 Maranhão e entre o camisa número 11 Herbert. No Bugrão saiu o Isaac e o Maranhão, entre o 14 Natan Melo e também o 11 Herbert para a pizzaria do Dadá. Muito bem, Roberto Marcondes, entradas do Natan Melo e do Herbert, saídas do Maranhão e do Isaac. Fala aí, ô Marcondão. Bom, ele abre mão do quarto homem, né? Ele reforça a questão da marcação, que chegou no momento do jogo com 20 minutos, ele percebendo que a equipe do Barra cresceu, subiu um pouquinho o jogo, ele coloca mais um marcador, mas é bom jogador e tem qualidade de passe de bola também o Natan. Então mexeu legal. E a questão do Maranhão com relação ao Herbert, se ele colocou para ter uma contenção, ele coloca um que tem explosão. Ele vai do quente ao frio, né? Nessa mudança aí. Então eu vejo que é uma situação onde o Herbert vai utilizar muito bem a explosão dele, fica com 2 jogadores explosivos, que são eles, o Cachoeira e o Herbert. E o interessante é a mexida do técnico bugrino. É isso, Roberto Marcondes falou aqui no Portal FI. Vinha o time do Barra, o Guarani recupera a posse de bola, trabalhando aqui no campo ofensivo. Natan Melo trabalhando pela primeira vez, solta a bola aqui no campo ofensivo para Guilherme Cachoeira. Aí ele recua, solta a bola um pouco mais atrás, é para o Rafael. Rafael aqui no campo de ataque, solta a bola mais atrás ainda com o Maurício. Maurício trabalhou, soltou a bola pela direita, trabalhando com o Natan. Natan soltou a bola na frente para o Guilherme Cachoeira no pé de ferro, ganhou aqui no campo de ataque pela direita, mais pertinho da divisória do gramado. Toca a bola para João Paulo, das costas para a marcação. Um pouco mais atrás, toca para o William Farias. E aí toca a bola mais atrás na quarta zaga. É pro Jonathan Costa, aí vira o jogo, toca aqui na canhota, passou a metade do gramado o Emerson, mas ele recua, toca pro Jonathan. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E agora uma bola enfiada ali pro Herbert correr, mas por baixo sai o goleiro, tira, fica com ela o Everton e não estava impedido não, estava valendo tudo isso. O Marcondão, discorra sobre a atuação de Isaac hoje. O time do Guarani até agora no jogo foi nota 7,5, 8, né? Ele tá dentro desse patamar aí, nota pertinho do 7. Boa nota pro Isaac, que já foi. Como é que é? Isaac Mandrake? É isso, Pedro Lino? Muito bem, Isaac Mandrake. E que virada do Matheus Barbosa agora, hein? Que virada de jogo, ele pede desculpa. Quem é o menino da ponte que vai pro Barra? O Nicolas. Ele vai ter trabalho para arrumar esse time de meiuca aí. E ele tem idade para isso? O menino é jovem, né? É jovem. Mas é talentoso, né? Talentoso. Teve sondagem do Santos. Tanto é que o 10 dos caras tá indo pra roça. Né? O Elvinho vazou, hein? Entrou 17. Então, sinal que o 10 dos caras não tá resolvendo, né? E vai vir um jogador que era do Novo Horizontino, né? Ficou muito tempo também no futebol de... Substituição. Do Paraná. Vamos lá, ô Pedro Lino. No Barra saiu 6 da Rocha e entre o 20 Cléo Silva. E também saiu 10 Elvinho e entre o 17 o Varley. É Varley ou é Warley, o Marcelo? Vamos chamar de Varley mesmo. E entre o Varley. Então no Barra saiu da Rocha com a 6. E entre o 20 Cléo Silva. E também saiu 10 Elvinho e entre o 17 Varley. Muito bem. Alterações aí no time do Barra. Portanto, o pulmão, né? Terceira. E ele tira um lateral para um atacante, porque o Cléo Silva é atacante, viu, Marcondão? E é muito rápido, né? Ou seja, ele fez 2 alterações, né? Ele deu uma alargada no time. Né? Cléo Silva, parece que o TT vai fazer a lateral. Solta a bola, campo de ataque pelo lado esquerdo, chega para cima dele a marcação ali do Rafael.
tira, mete o pé na bola. Lateral, posse de bola, campo de ataque, favorece o time do Pescador, o Barra. Olha lá o TT, Ele tá com 4 jogadores de área agora, né? Solta a bola, campo de defesa, trabalhando com o capitão. É o Jean-Pierre, levanta a cabeça, solta a bola no meio, passa pela direita pro Fábio. O Herbert dá a marcação dele, vai se jogando ali pra cima da marcação. O Herbert chegou, bate por último no jogador do Barra, que fica pé da vida com o auxiliar número 1 ali, o Ederson Brito de Albuquerque. Mas eu também achei que não foi falta não, pra mim o Herbert vai na bola, é apenas tiro de meta pro time do Guarani. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Campeonato Brasileiro Série C 2026, 8ª rodada, 24 minutos e meio. 24 e meio passado o segundo tempo de jogo. A Arena da Barra, Itajaí, Santa Catarina, o placar FI aponta. Barra 0, Guarani 2. Pedro. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior do Rivalo. Pela Série D, o Joinville empatou com o Cianorte em 0-0. A Portuguesa venceu a América Carioca por 4-1. E pelo Brasileirão, São Paulo vai vencendo o Botafogo por 1-0. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior do Rivalo. Cashback de até 25% e apoio total ao futebol de verdade só na Rivalo. O QR Code já está na tela para você fazer o seu cadastro e também vestir essa camisa. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. E o site é para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Cossato. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior. Enquanto a gente tirava o placar, teve um chute ali do Gabriel Silva que o Kaique pegou. E depois, na sequência, o João Paulo estava em posição irregular aqui no campo de ataque do Bugre. Fala, Pedro. Falei, inclusive, que teria Flamengo e Palmeiras às 9 horas no Maracanã. E seu irmão vulgo CJC mandou aqui, depois de Barra e Guarani, tem Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras aqui na Rádio Futebol Interior, junto com a MS Web Rádio. E lá no Portal Futebol Interior, em primeira capa, Luiz Fabiano anuncia pré-candidatura a deputado federal. Aí, grifado em letras garrafais, acho que é assim que fala, ex-artilheiro. Ex-artilheiro. E agora tá parado o jogo do campo de defesa. Começou. Falta, posse de bola pro time do Guarani em cima do Emerson. Vai, Pedro. Começou placar ao vivo, Portal Futebol Interior. Começou pela Série B no Castelão. Fortaleza e Londrina vão empatando em 0-0. Simon chegou, fez a falta pra cima do Emerson. Tá parado o jogo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Olha, na coluna do Sérgio Carvalho, Flamengo e Palmeiras. É decisão na 17ª rodada do Brasileirão. Vai lá no Portal Futebol Interior. Vem o time do Barra, campo de ataque, sobe. A zaga do Guarani tira. Natan Melo bateu de cabeça, a bola voltou, sobrou. Espanou o taco ali do Jonathan Costa, mas o Cléo não estava atento, melhor pro Guarani. Bola com o Kaique. Kaique soltou lá do lado direito. Ih, rapaz. Agora cabeça com cabeça, dois jogadores ali. Um que parece ser o Gabriel Silva. E o outro jogador do Guarani caído lá, o árbitro já chama prontamente ali o departamento médico das duas equipes, Parece Pedro. ser o Jonathan Costa ali, viu? Não, o Jonathan Costa tá em pé ali. É o joelho do atacante que acabou atingindo o Rafael. É o Rafael. É ele mesmo, Rafael. Não, foi cabeça com cabeça. Gabriel Do Gabriel Silva com o Rafael, os dois caídos. E a equipe médica das duas equipes dentro do gramado atendendo os jogadores. Mas na queda do Gabriel, ele tá sentindo muito mais o joelho, que deu uma torcidinha na queda, né? Jogo paralisado, tomara que não aconteça nada de grave para ambos e que retornem normalmente. Mas o jogo continua muito bom. O jogo muito bom. O Guarani faz o melhor jogo dele no campeonato. Tá sabendo administrar bem essa pressão que deu uma subidinha da equipe do Barra desde o princípio do segundo tempo, e essa pressão ela já era esperada. O Guarani certamente sabia que iria sofrer essa pressão. Agora, o que faz a diferença de forma homogênea no jogo se chama Kaique França do Guarani. Tá pegando muito o goleiro do Guarani. Ainda destacando aqui o nosso site, o Futebol Interior, lá na primeira página, 19 dias para a Copa 2026. Pix da galera na contagem regressiva da Copa 2026. Faltam 19 dias. E ainda tem lá o blog do Ari, hein? Ele fala, o maior culpado, o grande culpado pela desastrosa situação da Ponte Preta. Destaques do portal Futebol Interior. É só acessar futebolinterior.com.br. FI Play, som e imagem no melhor do futebol.
Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Gabriel Silva pediu pra sair, viu, Marcelo? E o jogo continua parado, né? O jogo continua parado. O ex-bugrino Gabriel Silva, atacante da equipe do Barra, então pede pra sair. Já entraram Cléo Silva, o Varley e o Simon. Né? Então, no caso, seria mais uma alteração aí. Ele já fez 2 paradas. Então, essa vai ser a última parada do Bernardo Franco, treinador do Barra. Do joelho direito Vem mesmo, mais 2 jogadores no Barra aí, viu? Na queda, ele deu uma torcidinha no joelho direito. Vem o Mateuzinho e também o Natan. Mateuzinho e Natan. Muito bem. Mateuzinho e Natan daqui a pouco no time do Barra. O 16 é quem? É o Mateuzinho? O 16 é o Natan e o 18 o Mateuzinho. 16 é Natan e o 18 Mateuzinho. Não é aquele Natan cantor, hein? É que tem o Natanzinho, né, também. Tem o Natan e o Natanzinho Lima. Muito bem. Você tá ligado aqui no Portal Futebol Interior, bom ter a sua companhia, a sua audiência. YouTube Futebol Interior, se inscreva no canal, dá um joinha na transmissão. Tem também a enquete para você votar, tá? Para você dar a sua opinião, quem vence. Deixa eu ver aqui como tá a porcentagem. Barra 40%, empate 11%, Guarani 49%. Portanto, vamos ter alterações aí na equipe do Barra. Portanto, mais 2, as últimas. Substituição. Do Barra, vai. No Barra sai o 8, Matheus Barbosa, e entre o 16, Natan. E também sai o 11, Gabriel Silva, e entre o 18, Mateuzinho. No Barra sai Matheus Barbosa e Gabriel Silva, entram Natan e Mateuzinho, tentando o empate do Barra, que vai perdendo por 2-0 na Arena Barra FC. Muito bem, depois de muito tempo o jogo recomeça. Posse de bola no campo de defesa para o time do Barra, bola com o Everton. Bom, o Bernardo Franco não tem muito a perder, tem que mexer no time mesmo. Ele mexe pela saída ali do Gabriel Silva no choque de cabeça com o zagueiro do Guarani, o Rafael, mas também já aproveita para colocar aí mais um jogador e tirar o Matheus Barbosa, o volantão, ex-Guarani, o Roberto Marcondes. Ele vai no último terço do jogo, né, do campo, né? Ele mexe, coloca velocidade, reforma o gás e vai para cima. Pressão até o final do jogo. E aqui vem Barra, campo de ataque pela esquerda, cruzamento na banca do gol, bate na zaga, chega, afasta, tira a zaga do Guarani, a bola volta, sobra, a segunda bola é do ar. TT dominou, trabalhou, soltou bola para Mateuzinho, pensa, tá pedindo por ali o Natan, a bola vai chegar para ele, no tapa do Jean Pierre, domina Natan, ele fica com a posse de bola, inverte o jogo, toca do outro lado pro TT, lado esquerdo, devolve, toca a bola pro Natan, número 16, levanta a cabeça, vira o jogo, toca na direita, meu pai, hein? Meu pai, a Mata tocou pro Bandeira, mas o Bandeira não joga, a bola se perde e vai embora. Tiro de meta pro goleiro Kaique França. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Campeonato Brasileiro Série C 2026, 8ª rodada, neste sabadão, 23 de maio de 2026. O Guarani vai vencendo. O Guarani vence o Barra por 2-0. Estamos com 32 minutos passados do segundo tempo. Barra 0, Guarani 2, Pedro. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior do Rivalo. Mais tarde, às 7 horas, pelo Brasileirão, teremos Grêmio Santos e Mirassol e Fluminense. Pela Série D, às 7 horas, teremos Velo Clube e 15 de Piracicaba. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo. A Rivalo, maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite o cashback de até 25%. Rivalo, nada ganha da emoção, joga com responsabilidade, e o site é para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e toda a galera do futebol interior, falta pro Barra, bola pra dentro da grande área, o toque de cabeça, sobrou pro Cléo, bateu na mão dele. Ia sobrando ali pertinho na marca do pênalti, mas a bola bateu na mão do Cléo, no toque de cabeça que veio ali do Everton alemão, né? Já tinha chegado na bola também o zagueirão do Guarani, o Maurício Antônio, na verdade era o Rafael que estava lá, e aí toque de mão, falta, posse de bola, campo de defesa favorece o time do Guarani. 33 minutos passados, segundo tempo de jogo, 2-0 Guarani. Kaique França do céu, o jogador do Barra chegou, ele tocou a bola muito perto, aí o Guarani já perdeu, o TT recuperou, tocou essa bola, é pro time do Barra, vem chegando no campo de ataque por ali com o Simon, bateu pro gol no cantinho, Kaique pegou! Kaique de novo, no chute do Simon, aí chegou a zaga, mandou a bola para escanteio pro Barra, Pedro. Escanteio pro Barra, belíssimo chute do camisa número 19,
do Barra, o Simon. O Kaique França fez a defesa, escanteio pro Barra que já foi cobrado. Segue 2-0 pro Guarani. Toque de cabeça dentro da grande área, passa por todo mundo, ninguém pega. Quase que sobrou aqui no primeiro pau pro Natan. No toque de cabeça, a bola se perde, vai embora, tiro de meta. É pro time do Guarani. Fala, Marcondão. Marcelo, o Guarani, claro que a preocupação dele é a manutenção do resultado. Tá ficando muito mais na defesa, esperando uma esticada pro Herbert e também pro Cachoeira, né, que pode, por exemplo, acontecer agora, mas tem que tomar muito cuidado, porque a pressão do Barra vai ser gigante. Os caras vão ficar muito mais animados se por acaso marcar um gol. Aí vai ser um caos, vai ser um inferno. Então é evitar que aconteça o primeiro gol para não ter problemas durante o final da partida. Abraço pro Carlos, lá em Sumaré. Os Carlos, o André e o Corsato se preparando pro vôlei de logo mais. Olha o Barra. Cléo Silva ajeitou, bateu pro gol, desvio, sobe, pega o goleiro. Kaique França pega, Pedro. Defesa do Kaique França, já tem Guarani no ataque. Que coragem de vocês jogar vôlei nessa chuva, hein? Herbert, campo de ataque para o time do Guarani pelo lado esquerdo, tá sozinho, são 4, 5 do Barra na marcação dele, mas ele fica com a bola, ganha, solta a bola um pouco mais atrás para o João Paulo, é o JP do Guarani, soltou bola para a esquerda, o Guarani vai tocando bola, vence o jogo, vitória importantíssima do Guarani, 35 minutos do segundo tempo, bola para o William Farias, poderia bater para o gol, pelo menos era o que o Marcondes queria, a bola sobrou pelo lado direito, trabalha a posse de bola com o Natan Melo dominou para o Guarani, tocou para o William Farias, devolve, solta essa bola, trabalha, é para o time do Guarani, vem trabalhando por ali, com o Natan Melo, solta a bola pela direita, bola com o Rafael, dominou, Natan passou, ele tentou o tapa na bola, bateu no Cléo Silva, volta pro time do Guarani, pro Rafael soltou a bola pro William Farias, soca atrás, toca a bola atrás pro Carlos Eduardo devolveu, tocou a bola para Kaique França, perna esquerda, solta a bola para o William Farias aqui no campo de defesa, vai tocando bola o time do Guarani, a bola pela direita, trabalha com Carlos Eduardo, pro time do Guarani, vence o jogo pelo placar de 2-0, Série C, Campeonato Brasileiro, você se liga aqui no portal Futebol Interior, João Paulo domina pro Guarani, 36 minutos passados deste segundo tempo, é 2-0, Guarani vence, a bola vem para Emerson, já no campo de ataque, deu de calcanhar, deixou atrás pro Carlos Eduardo toca a bola para JP, João Paulo, domina, vai para cima da marcação ali do Varley, pensa, solta a bola um pouco mais atrás pro Emerson, mais atrás ainda pro zagueiro do Guarani, é o Jonathan Costa, dominou, tocou pro Maurício Antônio, solta a bola na frente, trabalhando ali pro Natan Melo, nas costas para a marcação, solta a bola para o William Farias, fala Marcondão. É isso que o Guarani tem que fazer, ficar com a posse de bola, não entregar essa bola pro Barra, porque se entregar a bola pro Barra, vai ter problema, vai ter sufoco, então é melhor você não ser atacado e ter a posse de bola, mediante a isso, você não tem possibilidade de ser atacado. No nosso canal de áudio, depois de Barra e Guarani, Flamengo e Palmeiras com a MS, vem Guarani, pode pintar o terceiro gol, Cachoeira jogou bola dentro da grande área, era pro Herbert, no meio do caminho chega o Capita, Jean-Pierre estufa o peito, tira o perigo, limpa o perigo pro time do Barra, trabalhando posse de bola para Fábio soltou na frente pro Cléo Silva, invadiu a grande área, cruzamento na boca do gol, Kaique! No tapa do Bernabé, no cruzamento do Cléo Silva, Kaique França, que goleiraço tem o Guarani, Kaique França defendeu, Pedro! Belíssima jogada do Cléo Silva, ele cruzou na área, o Bernabé chutou, o Kaique França se redimindo, fez belíssima defesa, o Guarani segue vencendo o Barra por 2-0, com 37 minutos do segundo tempo. Eu sou fã do Kaique França, que goleiro que é esse Kaique França, rapaz. Olha, o Guarani tá vencendo, mas ele já fez defesas espetaculares. Vem Barra de novo, bola com o Fábio, cruzou na boca do gol, sobe de cabeça a zaga. Tira o perigo dali, cai com Carlos Eduardo, vai pra cima na marcação do Fábio, falta e vai pintar cartão amarelo pra ele, hein. Tem que pintar, né, matou o contra-golpe. Né? Tudo bem, sem noção, né. 3 jogadores da equipe dele na marcação, ele vem e puxa a camisa do Carlos Eduardo, né. Tá doido, Fábio é brincadeira. Fábio, número 2. Sabe a impressão que me dá? Qual é a impressão que te dá? É o problema dos caras. Que o Barra tem problema sério de questão de condicionamento físico. Ah, é? É, a impressão que me dá. Muito bem, esse Roberto Marcondes, aqui no portal Futebol Interior. Muito bom ter a sua companhia. O Guarani não tomou nenhum cartão amarelo, é? Não, né? Nenhum cartão amarelo pro Guarani. Nenhum cartão amarelo. Nós estamos equilibrados em todos os sentidos. Aí sim, hein?
FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você tá ligado que filho de peixe, peixinho é, né? O Carlos André tá cornetando a gente aqui. Tá falando, saem do celular, que coisa feia. Mas a gente tá no celular, ô Carlos André, pra pegar informação, pra falar com o internauta, pra responder você no placar ao vivo. Celular, meu filho, meu querido sobrinho, é informação. É informação. Ficou sem a pista do Dadá hoje pra você ser corneteiro. É, seu corneta. Celular é vida. Celular é vida. E agora o jogo tá parado do lado direito. Vai ter substituição. A vida salva e também o celular derruba muita gente. Verdade. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Substituição. Vai. No Guarani saiu 21 Guilherme Cachoeira e entre o 17 Mirandinha. E aí, Marcondão? Renova o pulmão só. Tá certo, o Hélio? Ele não mexe na estrutura tática do time. A única mexida na estrutura tática foi na saída do Isaac e a entrada do Natan. Só, mas ele mantém a marcação, porque o time de Santa Catarina tá pressionando demais. Forçando muito. É isso, e vem de novo o campo de ataque pela direita, ganha a bola, o Fábio toca a bola para Cléo Silva, sai da ponta, vem pro meio, vai na caça dele o Herbert, ele saiu do Herbert e ganhou na força, na garra, chega a zaga do Guarani, tira. E agora o lance pode ser bom, são 4 do Guarani contra 3 do Barra, a bola com o Herbert, dominou, trabalhou, soltou, bola na frente, trabalhando com o Mirandinha, recebeu perna esquerda, bateu pro gol no cantinho, pega Everton! Everton faz a defesa, o goleiro do Barra, evita o terceiro gol do Guarani. Você viu, né, Pedro? A bola tava no pé do Mirandinha, ele chutou fraco, o goleiro Everton fez a defesa e tem Barra no campo de ataque. Vem de novo o time do Barra, campo de ataque aqui pelo lado esquerdo. Pediu um toque de mão o time do Guarani. O árbitro deu um delayzinho, mas marcou, né? Ó, o Barra jogou legal, tá pressionando tudo, mas espero que entenda o que eu vou dizer aqui. Não pode tirar os méritos da equipe do Guarani. A vitória, que está confirmada, jogou muito, muito, muito. O melhor jogo do time no campeonato em todos os sentidos. Taticamente, aplicar tudo. Mas que o time do Barra é ruim. O 5 é o Rafael Donato ou Pedro Lino? Isso. O próprio. Então ele vai entrar no lugar do 8. Então no Guarani sai o William Farias com a 8. E entre os 5, o Rafael Donato. Não mexe mais o time do Guarani. Normal também, porque o Farias está voltando de uma contusão, né? Sim. William Farias voltando ao time do Guarani. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Carlos André, o filho do Carlos, prestei pra ele lá um videogame e ele conseguiu queimar o videogame, cara. Que fase, velho. Vai ter que pagar. Que fase, hein? Vem o time do Barra, campo de ataque. Bola pra dentro da grande área. Toque errado. Põe na conta do CJC. O Simon tinha que ter batido pro gol, né? Ele preferiu tocar a bola pro Fábio, melhor pro Guarani, que o passe foi muito errado nas mãos do goleiro do Guarani, Pedro. A jogada entre Fábio e também o camisa número Simon, 19 do Barra. A bola foi direto na mão do goleiro Kaique França. E tem Guarani no ataque, só que a bola foi pra fora. É lateral pro Barra, 42 minutos do segundo tempo. Segue 2-0 pro Guarani. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Marcondão dá trabalho, né, o Pedro Lino? Meu Deus! Vem o time do Barra, campo de ataque pela direita, tá parado o jogo, o árbitro marca a falta. Ele é diferente. Falta em cima do... O Cléo Silva é brigador, né? Agarrou ele lá, o Emerson, o árbitro marcou a falta. TT domina pro time do Barra, pro Pescador. O Guarani, nós vai descer. O Guarani desceu pra BC, Itajaí tá ganhando o jogo. E agora 17-17, deu choque ali, hein? E vai tomar cartão amarelo o 17 do Guarani. O 17 do Guarani tomando cartão amarelo, o Mirandinha. Jogou pouco, tomou cartão amarelo, fez falta em cima do 17 o Varley, por isso o jogo tá parado. Cartão amarelo, primeiro do jogo pro time do Guarani, tá? São 3 cartões no jogo, 2 pro Barra, 1 pro time do Guarani. Ô Marcelo, tira uma dúvida que eu falei com o Bolacha aqui agora.
Se o apelido do cara é TT, o seu é Mamá? Segue o jogo. Gente. Varley, vai pra bola. Brincadeira, né? Eu vou falar pra você, velho. Varley, vai pra bola, perna direita, na boca do gol, toque de cabeça dentro da grande área, afasta a zaga do Guarani, deu rebote, o chute pro gol, passa, vai embora. Pegou de primeira ali o Natan do Pescador. Rapaz, se ele faz esse gol na entrada da grande área, seria um golaço, hein, Pedro Lino? Cobrança de falta do Barra, cobrança do camisa número 17, o Varley. A bola sobrou pro Natan, a bola foi pra fora. É apenas tiro de meta pro goleiro Kaique França, que ficou reclamando bastante com a zaga, viu, Marcelo? Quem bateu, na verdade, foi o Mateuzinho. Foi o Mateuzinho, 18? Se ele faz o gol, seria um golaço do Mateuzinho. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 44 minutos, segundo tempo de jogo, Arena Barra, Itajaí, Santa Catarina, nesta noite já de sábado, né? O placar FI aponta para você, Barra 0, Guarani 2, Pedro Lino. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo. Pela Série C, mais tarde, às 7h30, teremos Maranhão e Caxias. E também Maringá e Santa Cruz. Às 8h30, pela Série B, teremos Juventude e Sport. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. E o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Guarani no ataque, Jonathan Mais Costa puxou, 5. contra-golpe, tocou, bola pra Herbert soltou na frente pro Mirandinha, cruzamento na boca do gol pra trás, defende o goleiro do rebote, Mirandinha, bate no goleiro, vai embora. Escanteio pro Guarani. Pedro Lino, vamos até 50, é isso, queridão? Isso mesmo, Marcelo, vamos até 50 minutos, o árbitro acrescentou mais 5 nesse segundo tempo. João Paulo vai para a cobrança do escanteio, Guarani vence o jogo por 2-0, vai ficando na liderança do campeonato, pelo menos até às 7h30 da noite contra o Maringá, quando o Maringá pega o Santa Cruz. João Paulo vai para a bola na cobrança de escanteio, Coutinho tocou a bola, é pro Herbert devolveu, tocou pro João Paulo solta a bola pro Carlos Eduardo, pro Herbert, na verdade era o Mirandinha, pro Carlos Eduardo, bateu pro gol, foi embora. Cara, o Carlos Eduardo não tem medo, não tem vergonha não, ele virou, bateu pro gol, subiu, foi embora. Tiro de meta pro Everton, goleiro do Pescador, fazer a batida. FI Play, som e imagem, no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. YouTube Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, bom ter você junto com a gente por aqui. Olha o Barra, bola pro Bernabé, dominou e caiu. Ô Marcelo. Oi. Eu acho que o Bernardo vai ser o próximo treinador sem emprego. Promovido ao mercado de trabalho? O time não vence desde a primeira rodada, tá? Isso aí. Não vence desde a primeira rodada. Perdendo 2-0 em casa, tudo bem, o cara não vai analisar, o Guarani jogou, o papo vai ser esse, ó. Não é que o Guarani jogou bem, pô, a gente teve oportunidades e a gente não fez gol, sabe como falar. Então, por isso ele vai rodar, pode ter certeza. Vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola a equipe do Barra. Briga o Guarani, mas ela fica ainda pro time do Barra, só que consegue afastar ali o Rafael Donato. Pro Guarani jogou a bola na frente para subir de cabeça. O Herbert com ele, o Jean-Pierre, capitão. A bola sobrou pro time do Barra, pro Pescador. Bate nessa bola o Cléo Silva. Dominou, soltou, bola na frente pro Mateuzinho. Vai para cima na marcação, enganou a marcação. Cortou da esquerda pro meio, ameaçou bater. Perna direita no cantinho, ela passa, vai embora. Mateuzinho bateu pro gol, ela foi embora, foi levando, foi ganhando na raça de todo mundo, foi no cantinho, o Kaique só olhou, viu, Pedro? Jogada do Mateuzinho, ele chutou a bola pra fora, é apenas tiro de meta pro goleiro Kaique França. 47 minutos do segundo tempo, o Guarani segue vencendo o Barra por 2-0 e por enquanto está na liderança da Série C. Já tem o fim de jogo, FI no comando do Roberto Marcondes. João Paulo para puxar o contragolpe, passe errado. Passe errado menor para o time do Barra. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira. Trabalha a posse de bola, Simon, é pro time do Barra. Jogou essa bola na frente pro Mateuzinho, correu com ele o Rafael. Mateuzinho tomou a frente, ganhou, Rafael bobeou, aí ganhou a frente na bola, diz o árbitro. Toca a bola aqui pro time do Guarani. Trabalhando no campo de defesa o Bugre, só que saiu jogando errado o Natan, perdeu, Mateuzinho recuperou, tá lá na linha de fundo, tá apertado, são 3 do Guarani na marcação. Guarani consegue ficar com a posse de bola, ela sobra no campo de ataque lado esquerdo pro TT, domina pra equipe do Barra, trabalha a bola com o Varley dominou, tocou a bola pro Jean-Pierre, deixa essa bola no meio pra Cléo Silva, pela meia direita, círculo central do gramado, tocou pro Fábio, pra Cléo Silva, já na ponta direita, vai pra cima da marcação do Emerson, ganhou, tocou pro Bernabé, aí ficou caído no gramado, pediu falta, Donato roubou na bola, tocou pro João Paulo, vem contra-golpe, sobe o Guarani, posse de bola, ofensiva na frente, pro Mirandinha, o Emerson vai correr com ele, o Everton alemão. Recua a bola pro Everton, seu xará. Essa corrida do Emerson aos 49 é para criar um marketing positivo junto à torcida. Desnecessária, Emerson. Podia ter ido lá pra trás, né? Fica na boa, velho. Jogou bem, 2-0. Pra que correr? Siga o Futebol Interior no Instagram, os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais. @Futebol Interior. Olha o pescador, vem pro campo de ataque, a zaga do Guarani joga para trás, aí o Kaique despacha essa bola. Ela cai pro João Paulo, de cabeça não vai ganhar, né? Perdeu, pequenininho o João Paulo. Aí melhor pra equipe do Barra, 49:50, o árbitro prometeu o jogo até 50, 10 segundos pra terminar. O Guarani vai vencer. A bola do Cléo Silva soltou no meio, pro time do Barra, a bola voltou pra ele de novo. Lá na meia esquerda, briga que briga, bate na bola, ganha o Guarani. Vai puxar o contragolpe, bola na frente, passe errado. Pra ninguém, melhor pro goleiro. E não há tempo pra mais nada. Aponta o centro do gramado, apita o árbitro. Delson Fernando de Freitas da Silva do Pará. O Guarani vence mais uma na Série C. Assume a liderança temporária da rodada, da competição. Guarani vence o jogo pelo placar de 2-0. Gols no primeiro tempo. Carlos Eduardo e Jonathan Costa. O Guarani é, no momento, o líder da Série C do Campeonato Brasileiro com 15 pontos. Saída dos jogadores lá em Balneário Tropical. Itajaí, na verdade, mas o time é de Balneário Tropical. O Barra perdeu, o Guarani venceu. Vai, brilha, Pedro Lino. Sobe o hino, Bolacha. Sobe o som. Tô achando que o nosso operador gosta do Guarani, hein? Operador comemorando bastante a vitória do Guarani por 2-0 contra o Barra na Série C, fim de jogo. Os jogadores do Guarani saindo comemorando bastante com a torcida. E neste momento o Guarani é o líder da Série C com 15 pontos ganhos. E o Barra na 13ª colocação com 10 pontos. Lembrando que este é o primeiro jogo desta 8ª rodada da Série C, hein, ô Marcelo Corsato? Muito bem, é isso. Daqui a pouco o Pedro Lino volta com o Roberto Marcondes no fim de jogo, mas eu quero o destaque. Vamos ver se alguém for falar, o Pedro Lino volta ainda aqui. O Marcondão, o Guarani, apesar do Kaique França ter pego várias bolas, feito várias defesas. 5, 6 defesas. Mas o jogo do Guarani foi bom, né? Foi o melhor time no jogo. O Barra atacou, né? Acertou o gol. Mas teve o Kaique França como grande nome da partida. Isso não significa que o placar foi injusto. Se o goleiro do time que venceu foi o melhor em campo, foi o craque do jogo, tem o destaque, não significa que o time que perdeu teve um resultado injusto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles atacaram. O Kaique defendeu e sobressaiu a qualidade do goleiro do Guarani. E o time foi extremamente eficiente. Foi o melhor jogo do time no campeonato, tanto tático como na aplicação, em todos os sentidos. Vitória merecida e segue o líder. Pra mim, ele falou que o Kaique França foi o melhor em campo. Na minha opinião, eu sigo na minha linha de raciocínio. Melhor em campo, Carlos Eduardo, autor de um gol. E também deu passe pro segundo gol do Jonathan Costa. É isso. No fim de jogo, o Marcondes depois pode até registrar a participação do internauta, que pode eleger o melhor em campo aí do time do Guarani. Mas é claro, o Guarani venceu o jogo, o Carlos Eduardo faz um gol,
dá assistência pro segundo gol ainda no primeiro tempo, né? Jogou muita bola no primeiro tempo, no segundo tempo caiu um pouquinho, mas se ele jogasse como ele jogou no primeiro tempo, ele ia voar no jogo, né? Mas o Kaique França fez defesas espetaculares. O Guarani tem um dos melhores goleiros do Brasil. O Kaique França é muito bom goleiro. Muito bom goleiro, o Kaique França. Se precisar de goleiro. E o reserva dele é bom também, tá? O reserva dele é bom também. O Guarani venceu o jogo pelo placar de 2-0 e até começar, né? Ou até terminar, porque se empatar o Maringá com o Santa Cruz, o Guarani vai terminar o sábado na liderança da Série C. Caso o Maringá vença a equipe do Santa Cruz, pelo número de vitórias, vai a 15 pontos também, mas aí passaria o Guarani. O Guarani iria para a segunda colocação do campeonato. Lembrando que 8 equipes passam para a outra fase da competição. O Guarani vai encaminhando aí a sua classificação para a sequência da Série C. E quem sabe o ano que vem estar disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Quero agradecer todo mundo que mandou mensagem pra gente, tá? Todo mundo que mandou mensagem pra gente aqui. Você que participou na nossa jornada esportiva também. Agradecemos muito no canal de áudio também. Obrigado pela audiência. Bom, são 6h58. Vamos fazer o seguinte, Bolacha. Antes até do fim de jogo, vamos trazer a ficha técnica desta peleja, né? Onde o Guarani foi a Itajaí, em Santa Catarina. E ó, 2 flechadas pra cima do Pescador, o Bolacha. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Sim, Campeonato Brasileiro Série C 2026, 8ª rodada neste sábado, 23 de maio, na Arena Barra, em Itajaí, Santa Catarina. O Bugre venceu o Pescador pelo placar de 2-0. Guarani de Kaique França, Rian, Jonathan Costa, Maurício Antônio Emerson, William Farias, Carlos Eduardo Isaac, João Paulo, Guilherme Cachoeira e Maranhão. Entraram no time do Hélio Cizenando, o Ebert, o Mirandinha, o Natan Melo, o Rafael Donato e também o Rafael. O Barra de Everton, Fábio, Jean-Pierre, Alemão e da Rocha, TT, Matheus Barbosa, Elvinho, Marcelinho, Bernabé e Gabriel Silva. Entraram no time do Bernardo Franco, que segundo o Marcondes será promovido ao mercado de trabalho, Natan, Mateuzinho, Simon, Varley e Cléo Silva. O árbitro do jogo, o Delson Fernando Freitas da Silva, do Pará, auxiliado pelo Ederson Brito de Albuquerque, o assistente número 1. O 2, o Carlos Eduardo Galeno Benevides. O quarto árbitro, Fernando Henrique de Medeiros Miranda, de Santa Catarina. Econômico nos cartões, o árbitro da partida, hein? Cartão 3 cartões e os 3 amarelos, Fábio e da Rocha, do Barra, do Pescador, e Mirandinha para o time do Guarani. Bom, não tivemos a divulgação de público e renda, mas o público não foi tão bom assim, apesar da presença do torcedor do Guarani. Os gols do primeiro tempo, Carlos Eduardo num golaço de fora da área, 1-0 para o Guarani a 18 minutos, e aí o Jonathan Costa numa cobrança de falta aqui pelo lado direito do Carlos Eduardo também, ele no meio dos zagueiros lá, meio que de peito, de ombro, mandou a bola para o fundo da rede, fazendo o segundo gol do jogo para a equipe do Guarani. Placar final, o Guarani venceu pela 8ª rodada da Série C 2026, o Barra, pelo placar de 2-0. Ficha técnica do jogo. Muito bem, é isso então, eu vou ficando por aqui, lembrando que amanhã estarei na transmissão de Ponte Preta e CRB com todo o timaço do portal Futebol Interior a partir das 13h30 da tarde. A transmissão aqui do portal FI continua já, o fim de jogo no comando do Roberto Marcondes, com o Pedro Lino destacando tudo que aconteceu nesse jogo, destaques também do portal Futebol Interior para você, beleza? FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Roberto Marcondes. 7h04. Segue o líder, é isto! Guarani venceu o Barra por 2-0 agora há pouco em Santa Catarina, líder do campeonato. Não interessa se é provisório ou não, pode tudo acontecer. Pode até dormir na liderança a equipe bugrina, mas o fundamental foi essa vitória por 2-0 com os gols de Carlos Eduardo e também o nosso querido Jonathan Costa. Placar construído no primeiro tempo, vitória por 2-0 no melhor jogo do time, melhor taticamente, aplicação, taticamente, o melhor jogo da equipe na competição. 8ª rodada, nessa abertura da rodada, e jogos também vão acontecer ainda hoje. O Maringá pode até ameaçar, ou diretamente, caso vença a equipe do Santa Cruz, jogo que acontece no Paraná. Se isso acontecer, perde a liderança, mas o importante é a vitória. Recuperada está a equipe do Guarani depois de uma grande partida, grande jogo, grande vitória, fantástica vitória, 2 partidas fora de casa, com um aproveitamento de 100% e marcou 7 gols em 2 partidas fora de casa, performance excelente. Vitória justa da equipe do Guarani, portanto, contra o Barra agora há pouco em Santa Catarina por 2-0. Estamos, portanto, aqui no nosso fim de jogo. Terminou. Aqui na Rádio Futebol Interior, F-Play, som e imagem no melhor do futebol. A informação 7 e 6. Fala aí, Pedulino. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo pelo Brasileirão. Terminou São Paulo 1, Botafogo 1 e Vitória 2, Internacional 0. Pela Série B, o Fortaleza vai vencer no Londrina por 1-0 e começou. Pelo Brasileirão, o Grêmio vai empatando com o Santos 0-0. O Mirassol vai empatando com o Fluminense em 0-0. E pela Série D, o Velo Clube vai empatando com o 15 de Piracicaba em 0-0. Lembrando que daqui a pouquinho, também aqui na Rádio Futebol Interior, o clássico brasileiro entre Flamengo e Palmeiras. Junto daqui com a MS Web Rádio. Isso aí, MS Web Rádio para você. A bola rola às 9 da noite. Vamos aqui com a sequência nesta noite maravilhosa de sábado, fantástica, com a vitória do Guarani diante da equipe do Barra por 2-0 com Carlos Eduardo, que jogou muito, e Jonathan Costa, e também, claro, o time todo com destaques individuais que você ficará sabendo agora com relação à escolha do melhor em campo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. E Guarani 2-0 diante do Barra. Fala aí o seu voto
Pedro Lino. Meu voto no melhor em campo, Marcondão, é o camisa número 15, Carlos Eduardo. Ele foi o autor de um dos gols, golaço por sinal, e também foi o que deu passe pro gol de ombro do Jonathan Costa. Carlos Eduardo, o melhor em campo do Guarani. Muito bem. Aliás, jogou muito o Carlos Eduardo, taticamente, né? Cobrindo a lateral esquerda, dando passe, proteção de bola, fazendo inversão de jogo. Fez um golaço. O primeiro gol foi maravilhoso. Foi tão bonito quanto as defesas do goleiro, o do Kaique França. Para mim, claro que o time todo foi num patamar muito igual à equipe do Guarani. Por isso que jogou bem e por isso que ganhou a partida, né? Mas Carlos Eduardo, Kaique França são os destaques efetivamente da equipe nesta vitória contra o Barra por 2-0. Concordo com o Pedrinho com relação ao Carlos Eduardo, mas o meu destaque será para o goleiro Kaique França, que hoje pegou tudo e por isso também deu essa tranquilidade para a equipe do Guarani vencer a partida, que já inclusive a gente tem aí o nosso comentário final, que vamos falar um pouco mais não só da vitória, mas também da participação não só do Kaique França, mas também do Carlos Eduardo nessa vitória por 2-0. O melhor em campo, o craque do jogo. Se tivemos o craque do jogo, vamos agora para as notas dessa vitória do Guarani, portanto, diante do Barra por 2-0. Confirmando que o Bugre é o líder do campeonato com 15 pontos. Claro que pode dormir na liderança de hoje para amanhã. O único time que pode ameaçar é o Maringá, que jogará contra a equipe do Santa Cruz. Daqui a pouquinho começa às 7h30, por questão, evidentemente, de vitórias. O Guarani tem 4 vitórias com essa de hoje diante do Barra, né? Mas a expectativa justamente que, independentemente da liderança do campeonato, o que vale é lá no finalzinho, garantir o acesso, é a vitória desta noite contra a equipe do Barra em Santa Catarina por 2-0. Vamos agora às notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Começamos com o time da casa, no geral, o Barra que perdeu por 2-0. Pedro? Barra nota 3, Marcondão. No geral, Barra nota 3, muito abaixo. Tentou alguma coisa, mas não conseguiu, né? E o Bernardo Franco deve estar nos dias contados, viu? Eu entendo que sim, porque só ganhou na estreia, depois só perdeu e empatou, e perdeu em casa hoje. Perdeu em casa, mas o goleiro do Guarani foi o destaque do jogo, pegou tudo. Mas é a função do Kaique França também. Ele pegou tudo porque ele é bom goleiro. É bom goleiro, né? Então tem isso. E as defesas do Kaique França não pode valorizar o Barra. O Barra tentou, mas não conseguiu, porque enfrentou uma equipe muito bem estruturada, que é a equipe do Guarani. Eu concordo com você, o Barra hoje mostrou ser um time, na minha opinião, um time limitado, time com problemas, né, de técnicas, né, e evidentemente pode sofrer muito na competição. Mas, em relação às notas do time vencedor, as notas do Guarani, para você, no geral, quanto foi e quais são os destaques para você, além, evidentemente, do Carlos Eduardo, Pedro Lino? Nota do Guarani hoje, nota 8, Marcondão, jogou muito bem, o Guarani entrou concentrado na partida. Os destaques do Guarani, o Carlos Eduardo, o Kaique França, o goleiro, Jonathan Costa, do autor dos gols do 2-0, e quem eu achei apagado, João Paulo. De novo, né? João Paulo de novo apagado na partida de hoje contra o Guarani, contra o Barra, viu, Marcondão? Eu concordo plenamente. Você não pode ter um 10 que some do jogo, né? Hoje, infelizmente, não esteve bem no jogo o João. Mas como sobressaiu o conjunto do Guarani, isso faz com que a atuação ruim ou regular do João não venha a ser destaque nessa vitória contra o Barra por 2-0. E agora o comentário final da vitória, Bugrina. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Agora, o comentário final. Roberto Marcondes. Repórter Pedro Lino. Junto comigo aqui no comentário final aqui, Pedro Lino, essa vitória do Guarani por 2-0 com os gols de Carlos Eduardo e Jonathan Costa. Começa com você, Pedro Lino. Marcondes, o Guarani mereceu a vitória na tarde deste sábado. 2-0 contra o Barra, gols de Carlos Eduardo e Jonathan Costa. Como eu disse, o Guarani entrou concentrado. O técnico Hélio Cizenando vem mostrando que é um bom treinador, que pode estar à frente do Guarani para levar acesso para a Série B.
Vitória merecida e, por enquanto, Guarani líder da Série C até o jogo contra o Maringá. Se o Maringá perder para o Santa Cruz, o Guarani dormirá na liderança e, por enquanto, mostrando boas partidas na Série C. Merecido essa vitória do Guarani. Analiso como a vitória do Guarani diante do Barra por 2-0 com os gols do Carlos Eduardo, que jogou muito, taticamente, muito bom de bola parada, muito bom na finalização, fez um golaço, merece esse gol, merece esse momento. Carlos Eduardo, que vem sendo um dos destaques na regularidade da equipe no campeonato. Hoje, na vitória diante do Barra, na minha opinião, foi o melhor jogo, melhor atuação do Guarani no geral. Uma avaliação geral de todos os cenários. Taticamente, individual, teve um jogador só que, na minha opinião, caiu um pouco, que foi o João Paulo, que poderia ter se destacado um pouco melhor pelo conjunto do futebol. Teve no Carlos Eduardo, presença do Cachoeira, muito numa boa fase. Faltou um pouquinho mais de assistência para o Maranhão, que também vem buscando o jogo, muito forte na explosão. As mexidas do técnico Elcio Zenano deram resultado na explosão com o Herbert, um time muito equilibrado com a entrada do Natan no lugar do William Farias, para segurar um pouco mais naquele momento que a equipe do Barra estava muito em cima e jogou muito em cima do Guarani. O Guarani soube sofrer, é uma frase tradicional dentro do futebol, mas ele soube sofrer com muita qualidade, muito equilíbrio tático, com duas linhas de 4 e uma linha de 4 permanente, que deu proteção não só para o goleiro Kaique França, mas que também fez uma grande partida com defesas fundamentais. Também é obra de conquista dessa vitória o Kaique França, que deu tranquilidade, que deu segurança para o bom futebol apresentado pela equipe do Guarani. Repito, o melhor jogo da equipe no campeonato, que presenteia o time com essa vitória e essa conquista do 15º ponto, que é fundamental em termos de objetivo para a classificação final, o acesso. 2 partidas fora, marcou 7 gols, não sofreu nenhum, tá realmente de parabéns. Esse é o comentário final do jogo. Comentário final. Vamos agora aqui no nosso toque final aqui, pra gente fechar nossa jornada esportiva aqui pela Rádio Futebol Interior, né? Estamos aqui com o nosso final de jogo, fim de jogo, para que você tenha todas as informações de Guarani, que venceu a equipe do Barra por 2-0, aqui no F-Play, som e imagem, o melhor do futebol. Som e imagem, no melhor do futebol, F-Play, cobertura total na Copa do Mundo também para você, com o repórter Pedro Lino, junto com o Pix da Galera, essa parceria maravilhosa. Pix da Galera, vem matérias importantes, exclusivas, não só no nosso Instagram, no nosso portal Futebol Interior, já com contagem regressiva, com matérias exclusivas e também com as informações aqui na Rádio Futebol Interior, F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Vamos agora aos resultados da Série C, o que tá rolando na Série B, o que tá rolando na Série A e a nossa Bzinha, que eu sou apaixonado pelo interior de São Paulo, que aliás vai na tela para você no trabalho fantástico do nosso querido Eduardo, tá aqui nosso querido Eduardo Rodrigues, você falando nas divisões, você tendo, portanto, placar ao vivo na tela aqui da Rádio Futebol Interior. Fala aí, Pedrinho, vamos começar com... Vamos falar assim, a Série C, né, confirmando essa vitória do Guarani. Essa vitória fantástica do Guarani diante da equipe do Barra por 2-0 com 15 pontos. Nesse momento é o líder do campeonato. A hora que você estiver pronto aí, Pedrinho, você pode me dar aí. Nós estamos no ar, nós estamos ao vivo e com a imagem nesse momento na tela para você. Muito obrigado, Eduardo. Na tela para você a rodada e os resultados nesse momento da Série C, 8ª rodada. Fala aí, Pedro. Marcondes, Brasileirão da Série C, o Guarani venceu o Barra por 2-0, o jogo de abertura da 8ª rodada. Tá hoje, na tela aí, tá girando pra você. Hoje ainda teremos às 7h30 Maranhão e Caxias e também Maringá e Santa Cruz. Amanhã, Inter de Limeira e Itabaiana às 4h30 da tarde, também às 4h30 Brusque e Anápolis, também às 4h30 Amazonas e Ferroviária, às 6 horas da tarde Confiança e Figueirense, às 7 horas Volta Redonda e Ipiranga, na segunda-feira às 8 horas no Novelli Júnior, Ituano e Botafogo da Paraíba. E fechando a 8ª rodada, Paysandu e Floresta. Na Série B... A classificação nossa, como é que estamos? A classificação na Série C... Tá ao vivo aí pra você na imagem aqui do Eduardo Rodrigues. Primeiro, o Guarani com 15 pontos. Em segundo, o Paysandu com 14. Em terceiro, o Brusque também com 14.
Na quarta colocação, o Amazonas com 13. Na quinta, o Ituano também com 13. Na sexta colocação, o Maringá com 12. Na sétima colocação, Floresta com 12. E na oitava colocação, Caxias com 11 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, o Itabaiana na 19ª colocação com 5 pontos. E fechando o Anápolis em 20º com 4 pontos ganhos. Na nossa pesquisa aqui, o Guarani fechando aqui com 53% de preferência junto à galera. Um abraço ao Márcio aqui. Avante Bugre nessa vitória, fantástica diante do Barra por 2-0. E por enquanto o Bugre, na tela é pra você, na tela do nosso placar ao vivo Futebol Interior, liderança do campeonato. Na Série B, Marcondão, vai. Na abertura da 10ª rodada ontem, o Náutico venceu o Cuiabá por 1-0. Hoje o Novo Horizontino venceu o Ceará por 2-1. Também tá na tela. O Fortaleza vai vencendo o Londrina por 1-0. Às 8h30 da noite teremos Juventude e Sport. Amanhã, no Antônio Ascioli, às 4 horas da tarde, teremos Atlético Goianiense e São Bernardo. Às 4h30 também, CRB e Ponte Preta no Rei Pelé, que você confere aqui na Rádio Futebol Interior com Carlos Corsato, Marcelo Corsato e Frank Francisco com Eduardo Rodrigues na mesa de som. Às 6h30 da noite, amanhã, na Arena Independência, teremos América Mineiro e Vila Nova, Avaí e Goiás, às 7 horas. Às 8h30, Operário de Ponta Grossa e Criciúma. E na segunda-feira, às 7 horas, na Arena Nicknet, teremos Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético. A classificação... Só o primeiro, só os 6 melhores, 8 melhores. A classificação do Brasileirão da Série B. O Náutico lidera com 19, na segunda colocação Fortaleza com 18, na terceira colocação São Bernardo com 17, na quarta colocação Sport com 16, na quinta o Vila Nova com 16 e na sexta o Novo Horizontino com 16. Na zona de rebaixamento, o Botafogo de Ribeirão Preto abre com 9 pontos, na 18ª colocação o Londrina com 8, na 19ª a Ponte Preta com 7 e fechando o América Mineiro com apenas 3 pontos conquistados. Muito bem, aqui com o trabalho do Eduardo aqui, nosso Eduardo Rodrigues está aqui, você observa na tela. Agora vamos para a Série A do Brasileiro, só os jogos e quem está liderando a competição, para a gente ir para a Bezinha e vamos fechar nossa jornada esportiva nessa vitória do Guarani diante da equipe do Barra por 2-0 e o Bugre liderando o campeonato. 17ª colocação da Série A, Marcondão. O São Paulo empatou com o Botafogo em 1-1. O Vitória venceu o Internacional por 2-0. O Mirassol vai empatando com o Fluminense em 0-0. O Grêmio vai empatando com o Santos em 0-0. Mais tarde, às 9 horas, com transmissão aqui da Rádio Futebol Interior com a MS Web Rádio, Flamengo e Palmeiras, direto do Maracanã. Amanhã, às 4 horas, teremos Cruzeiro e Chapecoense, Remo e Atlético Paranaense. Às 6h30, Corinthians e Atlético Mineiro. Às 8h30, Vasco e Red Bull Bragantino. E na segunda-feira, fechando, Coritiba e Bahia. As 5 primeiras colocações do Brasileirão, Marcondão. O Palmeiras lidera com 35 pontos ganhos. Na segunda colocação, o Flamengo com 31. Na terceira, o Fluminense com 31. Na quarta, o São Paulo com 25. E na quinta, o Atlético Paranaense com 24. Na zona de rebaixamento, o Corinthians abre a zona de rebaixamento com 18 pontos. Na 18ª colocação, o Remo com 15. Na 19ª colocação, o Mirassol com 14. E fechando a Chapecoense na 20ª colocação com 9 pontos ganhos. Muito bem, para você que está curtindo aqui a Rádio Futebol Interior, F-Play, som e imagem no melhor do futebol. O Elcio tá aqui, nosso editor-chefe aqui do portal Futebol Interior. Grande Elcio, fantástico Elcio. A renda não saiu de Guarani e Barra, né, Pedrinho? Não foi divulgada, né? Não. Elcio, não foi divulgada, não. Todas as informações que você tem com a gente aqui no portal Futebol Interior, com todos os resultados e classificação também. Quando você estiver prontinho pra série, pra Bezinha, Pedrinho. Marcondão, Bezinha. Bezinha, pra gente fechar o nosso trabalho aqui. Adoro o interior de São Paulo. Ó, Grupo 1. Ontem tivemos a Cisense 1, América de Rio Preto também 1. Amanhã teremos às 10 horas da manhã Rio Pretano e Santa Fé. E às 15 horas José Bonifácio e Tupã. No grupo 1, o José Bonifácio lidera com 11 pontos ganhos. Na segunda colocação, Tupã com 9. Do Paulinho McLaren, do nosso querido Marcelo Zaparoli Tupã. Na terceira colocação, a Cisense com 9. Na quarta colocação, América com 9 pontos ganhos. No grupo 2, hoje tivemos a vitória do Mojimirim contra o São Carlos por 3-1. Amanhã, às 10 horas da manhã, teremos Matonense e Independente de Limeira. E também às 10 teremos Catanduvense e Santa Cruzense. No grupo 2, a Independente de Limeira lidera com 15 pontos. Na segunda colocação, Matonense com 12 pontos. Na terceira colocação, Santa Cruzense com 7. E na quarta colocação, São Carlos com 7 pontos ganhos. No grupo 3,
Hoje tivemos a vitória do Flamengo de Guarulhos por 2-1 contra o Votorati. Amanhã, às 10 horas da manhã, teremos Osasco, Audax e Guarulhos. E às 3 horas da tarde, o clássico Paulinense e Paulínia Universitário. No grupo 3, o Flamengo de Guarulhos lidera com 14 pontos. Na segunda colocação, o Guarulhos com 9 pontos. Na terceira colocação, Osasco Audax com 9. E fechando na quarta colocação, o Paulínia Universitário com 7 pontos ganhos. No grupo 4, hoje tivemos a rodada completa. O Mantiqueira venceu o Mauá por 4-2. O Itaquá venceu o Mauaense por 2-1. E o União Mogi venceu o Barcelona Capela por 3-2. No grupo 4, a classificação é o Itaquá lidera com 16 pontos, nenhuma derrota. Na segunda colocação, o Mauá com 11 pontos. Na terceira colocação, o Mauaense com 8 pontos. E na quarta colocação, o Mantiqueira com 8 pontos ganhos. Muito bem, parabéns, Pedro Lino, show! Todas as informações para você aqui na Rádio Futebol Interior, F-Play, som e imagem no melhor do futebol. As informações para você aqui conosco nessa vitória do Guarani diante da equipe do Barra por 2-0 com os gols de Carlos Eduardo e também Jonathan Costa. E o que o Pedrinho estava citando para você nas classificações dos campeonatos, que temos um giro pelo Brasil e também na nossa bezinha, você acompanhou também nossa imagem para você, no trabalho fantástico do nosso querido Eduardo Rodrigues. Pedrinho, um abraço, e essa semana que entra, promete matérias especiais sobre a Copa do Mundo, certo, Pedrinho? Isso mesmo, nosso Instagram. Ligados no Instagram e também no portal Futebol Interior. Eu me despeço de vocês, lembrando que o Guarani volta a jogar no próximo domingo, às 6 horas da tarde, contra o Amazonas no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já o Barra volta a campo na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, contra o Brusque, na Arena Barra FC, às 8 horas. Um grande abraço, Marcondão, um grande abraço, Bolacha. Valeu, Edu. Aos amigos que estão na transmissão até agora, um grande abraço, bom final de semana, tamo junto. E até o próximo domingo com Guarani e Amazonas. Segue o líder com 15 pontos. Vitória diante do Barra agora há pouco. Guarani, portanto, com os gols de Carlos Eduardo e Jonathan Costa. Um abraço a todos. Tchau, daqui a pouco tem mais jogo aqui, hein? Palmeiras e Flamengo amanhã tem ponte também aqui conosco. Tchau, gente! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo.